Muito obrigado, antes de mais. É bem-vindo. Obrigado. Esse Goza TV custou a sair. Se nós tivéssemos mais velho no outro jornal, sei que ia ter prioridade, né? Mas graças a Deus conseguimos tirar esse. E assim rápido, só porque estávamos a falar disso há bocado, antes que eu me esqueça, o Novo Jornal, e tu, enquanto diretor, foi o primeiro a anunciar que tinham cortado a luz no Zé Eduardo. Eu nem me lembro, eu sabia que faltava qualquer coisa, mas é esse o cenário. Como é que é? A pergunta é, como é que é o jornalista que tem que escrever que cortaram a luz na casa do Zé Eduardo? Foi um aviso de corte, não chegaram a Não chegaram cortar. Eles fizeram o aviso. Eu tive a informação e fui eu mesmo que assinei a notícia. A Porque notícia. achei aquilo bastante Caricato. caricato, insólito, quando recebi a informação e até quando passei para alguns colegas, nós ficámos ali, mas disseram, diretor, mas fizeram mesmo o aviso? Eu disse sim, ameaçaram-lhe, eu até disse cortar luz e água, né? Não houve água mais para fazer jus ao termo. Foi um aviso que deram um mês que se não fizessem os pagamentos e atraso, e iriam cortar. Como é que é ser... Tu já eras jornalista no tempo do Zé Eduardo. Como é que é ser jornalista no tempo do Zé Eduardo e chegar agora a diretor de um jornal no tempo de João Lourenço e tu escrever iniciativa própria? Olha, vão cortar a luz na casa do ex-chefe. E tu mesmo, com todo o histórico que nós temos do Zé Eduardo e do Pelá, que é o governo no poder, escreveste mesmo, olha, vão cortar a luz do outro. Não, a história começa a ser até impressionante pelo indivíduo que vai fazer a cobrança. Exatamente. Eu gostaria de ter conhecido este indivíduo porque achei que era bastante corajoso, os tipos que lá foram levar, porque aquela casa não passa despercebida a ninguém, aquela casa no Miramar. Nunca. É para o indivíduo que vai, tem um aviso, ele até podia pela morada dar conta, mas já a casa está em nome de alguém e ele chega àquela casa, é muita coragem para entregar, porque tem pessoas que sabem que nós... e da informação que obtive é que eles foram entregar num dia 10 de novembro, um dia antes da independência, e dando um aviso de um mês que dava no dia 10 de dezembro, né? Dia do Congresso. aniversário do partido. E que ele também só se apercebeu, porque da informação que tive é que eles levaram aquilo, e a rapariga passava, ele estava no quintal e vê ela com muitos papéis. E aquilo chamou-lhe a atenção. Disse, o que é isto? Porque ela tem que levar os papéis ao diretor de gabinete. Ele tem um diretor de gabinete. Ela mantém. Dentro daquele palácio mais pequeno. Ele tem, porque este presidente tem direito a isso. Tem uma equipa e ele veio, pede para ver aquilo e ficou assustado porque viu ali faturas atrás de vários anos, né? Porque ele teve muito tempo fora, faturas e atrás, e eu devo ter ficado impressionado porque nós perguntamos, há quanto tempo é que ele não paga a luz? É essa coisa. Há quanto tempo já ministro, a pergunta presidente? é, quando é que ele pagou a luz? Também é uma boa pergunta. Isto depois ficou viral porque as pessoas acharam interessante, mas como é que... até porque acharam, de certa forma, muito humilhante, até, assim, cobrar energia ao senhor, não, porque há uma tramitação própria, não há uma área, mas depois fomos chegando e percebendo, sabemos que ele não iria responder. Desde Eduardo Santos, eu digo que é o maior gestor de silêncios que nós temos aqui no país. Sim, né? sim. Ninguém faz, aquele tem uma educação, uma história, ninguém faz a gestão do silêncio Como ele faz. também como ele. Há tanto tempo que não fala. Nós, os jornalistas, andamos aqui há muito tempo. Já como presidente não falava, e agora também, muito menos. Fala pouco. Nunca sabe. Curar, eu nem sei. Parabéns. Mas eu posso dizer que eu, depois disso, eu e o pessoal da minha equipa fomos ver a conta de luz. Eu paguei logo os atrasos todos de luz de pagar, porque ainda gozávamos. Eu ainda cheguei a dizer que ainda era a Empresa Nacional de Desmoralização do Emérito. Do emérito, lindo, Estou lindo. assim no gozo. Mas acabamos pagando a energia, a maior parte, porque não vá... Pois, portanto, nós estamos a considerar que em condições normais, desde que o Zé Eduardo saiu do poder, que não lhe pagavam a luz. Tipo, desde 2017 que deixaram de... Quer dizer, ele saiu do poder e depois foi para Barcelona. E o tempo que ele teve em Barcelona foi quando acumulou as contas de luz. Eu tenho uma curiosidade.
Segundo as notícias, houve uma falha do protocolo do ex-presidente. Portanto, havia uma notícia que dizia que houve uma falha no protocolo do ex-presidente. Mas eu penso que, para funcionar o protocolo do ex-presidente, é preciso que funcione o protocolo do atual presidente. Isto quer dizer que, se o protocolo do ex-presidente esqueceu de pagar, foi porque o protocolo do novo presidente não pagou. Não, o que acontece é que o protocolo do ex-presidente não paga. Nunca pagou, exatamente. Basta reparar uma coisa, que quando o atual presidente foi visitar o ex-presidente, as duas figuras que lá estavam eram os respectivos diretores de gabinete. Estavam lá sentados. O problema é que o ex-presidente não paga. Há uma estrutura que é criada para tratar desses pagamentos, porque eles têm direito, têm certos direitos. Ele tem um gabinete próprio, tem um diretor de gabinete, e há uma estrutura que paga, por exemplo, quando o Expansão fez uma matéria daquela das grelhas técnicas. Sim. Das grelhas técnicas na Assembleia. Nós, na semana a seguir, tomamos uma coisa que a casa do Presidente da Assembleia e do Vice-Presidente também tem uma estrutura que faz o pagamento, porque é uma casa de função, né? Podemos assim chamar, e tem uma estrutura que faz isso. O mesmo acontece com o ex-presidente. O ex-presidente tem pagamento desses serviços, de água e de luz. O que a empresa fez foi cobrar. É uma empresa que distribui energia, vive disso, porque há uma rede logo de distribuição. Do setor há uma que produz, há uma que distribui, e há uma que produz, há uma que transporta e há uma que distribui. E essa que distribui precisa de que paguem para fazer isso. Então, o tempo que teve fora, alguma estrutura terá havido ali alguma situação e não se pagou. Agora, o importante é salvaguardar isso, porque quando nós estamos na função ou nos cargos, temos que salvaguardar isso. Eu vou-te dizer uma coisa aqui. Há um jornalista, não sei se tu conheces, Gustavo Costa, não sei se tu conheces esse jornalista. Não conheces Gustavo Costa? Pois foi diretor do Novo Jornal. Foi diretor do Novo Jornal e há algum tempo lembro de ter visto, foi-me informado que alguém tinha visto numa loja comprar o Novo Jornal. O Novo Jornal. E eu achei aquilo muito inusitado, muito bizarro. Disse, mas então foi diretor e está a comprar um jornal que ele dirigiu. Então, falei com a equipa e instituí uma coisa. Os antigos diretores do não jornal, pagam mais o jornal. Por uma questão de coisa, têm assinatura digital, porque alguns estão fora. Né? Sim. O Vítor Silva está fora e o Gustavo, como está aqui, recebem e a menina entrega, trabalha ali perto e todas as semanas recebe. Mas é uma coisa que também para beneficiar no futuro. No futuro. Faz sentido. Eu tenho que pensar. Daqui hoje, mas tenho que pensar amanhã. Pois. Amanhã também eu quero continuar a receber o Novo Jornal. Exatamente. Porque aquilo até é vitalício. Exatamente. Então, pronto. Olha, nós podíamos muito aprender com jornalistas. Como é que chama o outro jornalista? Gustavo Costa. Podíamos aprender com esse jornalista no outro jornal? Não sei, digo eu. Por que Júpiter não mia? Vem para aqui a pensar que é só Júpiter não mia. Por quê? Júpiter, o planeta? O planeta. Não mia, mas é muito interessante perceber porque com o planeta não mia. Agora apanhaste-me assim dessa... Porque, tem humor porque astronomia. Ou astronomia, pois, é astronomia. É um bom trocadilho. Jornalista, mas no início trancaste a matrícula no 3º ano de Direito para ser gestor de recursos humanos de uma empresa. Na altura, eu penso que foi 2009, custou, era algo necessário, voltavas a fazer... O curso? O curso, sim, o teres trancado. Custou teres... Trancado porque fui para ganhar dinheiro. Exatamente, por isso é que eu quero perceber. Trabalhava como gestor de recursos humanos numa empresa ligada a um setor petrolífero e pagavam bem, mas pagando bem, tinha 500 trabalhadores em 4 províncias do país, né? Luanda, Benguela, Soio... tinha no Soio, né, que é Zaire, e também Cabinda, e obrigava-me a fazer muitas deslocações. E depois eu, quando estou envolvido numa coisa, gosto de estar mesmo focado. E aquilo estava a criar assim alguns embaraços, né? Ter 2 amores. Eu tenho 2 amores, né? A minha mulher e a minha filha, que são os meus amores. Quando estou com ela, os rapazes ficam assim, mas eles percebem deles. porque isso. Estava muito difícil fazer essa conciliação e eu não dava. E depois estava numa fase de início da vida, fazer dinheiro. Então o que eu fiz ficar no 3º ano, porque a universidade também,
eu tinha outras atribuições. Eu fui secretário para a Recreação e Cultura da primeira Associação de Estudantes, colocámos uma mulher como Universidade. presidente. Ok. Depois fiquei muito ligado à própria Associação. Associação de Estudantes, a malta do meu tempo, que está aí, Beija Satula, Vera Daves e não sei quem. E ainda, Oh! sim, e outros, Márcio Daniel, que é hoje secretário de Estado da Administração do Território e tantas outras. Há uma escola ucraniana. Tu podias estar longe. E eles chamam o nome que eles me chamam é um nome Está aí aqui da ao lado. universidade. Aqui. Não, isso Não, tu podias nem receber a minha chamada. Esses modelos não recebem a minha chamada. Ah, se pronto. calhar é a questão eles escolheram. Está ali, é aquela escola ucraniana, eu sou o Tilau, que Ok. eles me chamavam, era o meu nome assim da Católica, porque era da associação, organizava, e tive de o fazer e continuei ali na gestão do recursos humanos. Mas tenho boa memória da universidade. Depois já não voltei para a terminar o curso, depois apareceu a coisa da comunicação social e fez-me tomar conta disso. A universidade também tem boas memórias, porque foi lá que conheci a minha mulher. Nice. Foi lá, era a minha Olha, colega. estudem. Pode ser Era que sejam minha- felizes. Era a minha colega. Apresentaste o Quem Quer Ser Milionário. Na altura, dava para adivinhar que, hoje em dia, a maior parte dos milionários ou são políticos, ou seriam políticos, ou estariam ligados à política? Já dava para ver, naquela altura. Alguém dizia na Grécia Antiga que a política é uma das artes mais nobres, né? E as pessoas vão para a política para fazer riqueza. A política, no verdadeiro sentido, creio, plenamente, daquilo que foi feito, não faz ricos. E eu não fui eu quem quer ser milionário para ser milionário. Sim. E não fui eu que apresentava, era o Jorge Antunes. Ok. E aquilo nasce da altura em que a TV Zimbo, quando surge, a TV Zimbo surge ainda não tinha uma grelha com programas feitos aqui, e então tinha o Quem Quer Ser Milionário, tinha aquele Hora da Lei, Ok, Casos Reais, que eram todos programas feitos pela Valentim de Carvalho, até começar a ter produção própria. O programa mais antigo foi o Made in Angola, que era um programa de música. E eles tinham a licença deste Quem Quer Ser Milionário. Ok. E eles fizeram um anúncio no jornal O País para as pessoas se inscreverem. Quem faz a inscrição é a minha mulher. E quem me liga foi um rapaz que depois foi meu repórter no Zimbando, o Nilson Cláudio, que hoje saiu da Zimbo, está na ZAP e o resto. Este é que me faz a ligação e eles ficam a falar, fazem várias perguntas sobre cultura geral. E depois, 2 dias depois, ele diz que eu estava selecionado para a gravação. Ok. Só que nós tínhamos de ir para lá 6 indivíduos. Aquilo foi a estreia, porque aquilo tem a patente da Endemol, que é holandesa, mas a malta que foi fazer foi da África do Sul. Também. E eles têm um princípio de qualidade. O que é ser milionário? Que é feito na Holanda, que é feito no Cazaquistão, por exemplo, na Índia, tem igual. que ter a mesma qualidade da Holanda. Eu vi ali os sul-africanos a darem um berro, porque naquela altura tinham sul-africanos, portugueses e angolanos. Mas nós chegamos de manhã, eles pediram para lá estar às 10 da manhã, estamos a almoçar e só começámos a fazer a gravação às 9 da noite. Tanto que eu já queria ir embora e aquele tem um sistema que fazem uma pergunta que tu faz e quem acerta vai perguntar. passa, A determinada altura foi um senhor e fez. E depois foi com o Jorge e eu desenvolvi uma capacidade de abstração. Eu, a determinada altura, fechei-me naquilo e estava ali numa conversa com o Jorge. Ok. E ele foi fazendo as perguntas, só que ele perguntava e eu não lhe respondia apenas. E fui explicando determinadas coisas. Curtiram da cena. E em momentos da gravação apanharam-no ele a questionar, mas isso é verdade? E como é que sabes disso? Essa coisa. E eles já estavam... havia um programa que já tinha um elemento feminino, que era a Patrícia, porque o diretor de programas era o Galeano, e havia o Cunha Velho, que é da TVI, que havia parceria, e eles ficaram a ver e disseram, pá, aqui está um tipo para o programa que a malta quer fazer de tarde, porque... Ok. É uma história muito... E depois daí é que saltas para o Zimbando. Mas eu não aceitei. Ok. Eu, quando me convidaram a primeira vez... Mas porquê? Porque já sabias que aquilo era privada com fundos públicos ou... Não sabia muito sobre o canal, mas era um canal que estava aí a surgir e na berra, mas porque ia ganhar menos do que eu ganhava. Eles, quando eu disse, apresentem-me as vossas condições, e disse, pá, vocês estão a brincar. Não compensa. Não estou, tenho isso e não sei o quê. Mas houve uma conversa
que eu ouvi, Gostou. que tinha chegado lá para ir buscar, porque me pediram para ir buscar o dinheiro. Eu fui primeiro a levar dinheiro. Eram, naquela altura, 70 mil kwanzas, que davam 700 700 dólares. dólares. E eles disseram que tinham de ir pessoalmente. Afinal, já me queriam trancar nisso. Ok. E eu chego e entro, havia um corredor para a sala do diretor de programas e eles não se aperceberam Mas estás ali. que eu lá estava e havia uma discussão forte. Havia um grupo de 7, 8 pessoas a discutir e diziam o Galeano: mas tu és maluco, o rapaz nunca fez televisão, mas por que tu queres? Epá, como é? Porque antes de mim já tinham tentado o Alberto Jesus e o Adão Filipe estava quase. Ok. Eu, quando falo com o Adão Filipe depois viu, de segunda a sexta-feira, eu tenho a minha vida, o Adão Filipe não aceitou. E eles estavam pressionados. E eu ouço aquela conversa, uma malta diz: não, ele nunca fez televisão. E ele dizia: pá, nós temos que acreditar, temos que ter produtos novos. Eu vi o rapaz, e dá, mas tu estás obcecado pela coisa. E ele depois, na conversa, diz: aquilo estava dividido, havia ele e só mais uma pessoa, o Júlio Silva, disse: pá, não, vamos dar oportunidade. Pá, já havia o falecido João Van Dunen, Cunha Velho, o Luís Maia, que era dos conteúdos, também esse disse. E ele, quando diz: eu sou o diretor de programas, não é? E eles dizem: sim, então eu tenho a Uma prerrogativa, palavra, yeah. eu tenho o poder de escolher ou não tenho. Ah, tu tens, então eu escolho. Eu escolho o rapaz é a minha escolha e eu vou avançar. E depois alguém lhe diz: pá, tens a escolher, mas se ele se der mal, tu estás lixado. Ele disse: Yeah, se ele sim. falhar, A responsabilidade é eu minha. saio. E aquilo foi aquilo que me fez aceitar. Estás a ver? Eu vi o indivíduo A acreditar em "Epá, ti. este homem, eu saio, vou para o carro e ele depois liga para mim: epá, onde é que você está? Eu disse: epá, estou aqui, não sei o quê. Eu disse: está tudo bem? Epá, não está tudo bem. Você, diga-me lá, epá, não vamos ter muita conversa. Você quer ou não quer? Diga aqui. Epá, eu já estou farto disso. Que horror. Pá, aqui contratam mal Aí disse: assim. epá, está bem. E aí, ele já tinha. Eu contei-lhe depois que eu vi a conversa. E ele eu disse: está bem, vamos. Olha, e foi porque também nós temos que criar uma história, e foi interessante, que muitas vezes contava, tanto a minha história como o Alexandre Dalla, que tinha sido taxista e o resto, porque nós temos que criar, porque sabe qual era a ideia? Havia uma ideia preconcebida, que só ia para a televisão quem já andava ali no meio. Yeah. E o Galeno teve a possibilidade, porque a começar a Patrícia criar já era nomes novos. conhecida. O elemento que levantava ali a atenção era eu. Quem é este tipo? Yeah. Epá, quem é este homem? De onde é que veio? Havia pessoas que diziam: não, acho que ele veio de Portugal. Coisa, quem é o tipo? Muitos meus amigos, não estão aqui, até assustaram-se quando começou a sair a publicidade. E era este elemento que as pessoas ficavam, porque ela tinha experiência, e devo dizer que ela foi muito importante nesta fase da afirmação, a Patrícia, porque o primeiro programa, que foi no dia 8 de junho de 2009, foi o que estreou o Zimbando. O Zimbando estreou nesse dia. Os convidados musicais foram o O2. Os dois estavam lá. Foram as 3 horas mais difíceis da minha vida. Foi o primeiro programa, Aquilo né? não acabava. O Bigu foi um tipo que me dizia: olha, fica calmo, estou a ver e não sei o quê. E quando acabou o programa, foi. Portanto, eu acabei fazendo o Zimbando durante 3 anos e 6 meses. A Patrícia fez 20 meses, saiu, eu fiquei 1 ano a fazer sozinho. Yeah. Depois chamei a Vânia Vilela. Vânia Vilela. Esteve a fazer comigo um período e que depois saí porque o formato Mudou. estava-se Yeah. a mudar. Por acaso, só assim uma parte, o Zimbando foi o primeiro programa na televisão a receber humoristas do Gozo aqui. Mas depois eles tiveram os grandes debates, né? E já não é preciso. Não, mas é também a percepção, era a ideia, nós abrimos isso, porque deu espaço a muitos e também aquilo que se pode olhar para o humor. Há um humorista que é presidente agora, de um país até que é a Ucrânia. Que é a Ucrânia. E quando ele chegou, eu uma vez escrevi sobre o poder do humor. O humor no poder e o poder do humor. Okay. São duas coisas distintas. Sim. O humor no poder e o poder do humor. E este trabalho que fazem dá esta relevância, porque hoje o humor é olhado de certa forma, e a história do humor em Angola é interessante, se for-se olhar para trás, eu sou, sabe? Mas e a rádio tinha o Afonso Quintas com os cajucolos da banda, a turma cómica dos segredos, onde Salu, aquela malta toda, depois teve Cisco levado para a televisão, e é preciso dar, agora temos Tunesa, com vários programas, e tantos outros vão subir, mas é preciso dar. Eu, quando publiquei esta coisa que tu, e há uma pessoa amiga que disse: mas tu és diretor de um jornal, vais ser entrevistado por um humorista. Não vais ser entrevistado. Eu disse: sim, mas nunca vi os gatos
A entrevistar, exatamente. exatamente. As coisas foi Ricardo Araújo Pereira, o rap, que é uma figura, entrevistou candidatos, Exatamente. entrevistou presidente e todos passam. Exatamente. Então temos que. Nós temos estamos que a perceber... tentar, nós estamos a tentar ver se o presidente vem aqui. O presidente da junta de freguesia, claro. Eu não sei se ele tem sentido do humor. Não, ele tem também tudo, ele tem tudo. Ele tem provavelmente só não tem é tempo. Tem. Ele só não tem é tempo. Tem que levantar as cestas. Cobriste as eleições de 2012, né? Pela TV Zimbo. 10 anos depois, estás pronto para cobrir as eleições como diretor do Novo Jornal? Primeiro, achas que há eleições? Bem, ainda não foram oficialmente, né, anunciados, mas creio que nós todos estamos preparados já nesse sentido para ter. É um processo normal, são as quintas. São as quintas, sim. 92, Sim. 2008, 2012, Já votaste em 2017, 2012, exatamente. não? Eu votei em 2017 e 2000, não, votei nas três. 2008, 2012, 2017. Yeah. Eu sou estúpido. Eu vivia dos 92, tinha 16 anos, mas não Aí eu estava com vivia diarreia. aquilo Em tudo. 92 eu estava com diarreia. Era mais coisas. Mas nestas cobri em 2012 porque, atenção, eu faço a mudança dos programas para a informação. Eu sou o único caso Sai do na TV entretenimento. Zimbo de um apresentador de entretenimento que depois vira pivô de televisão. Porque a determinada altura eu comecei a perceber, primeiro, porque o entretenimento aqui não dá coisas como a malta que ganhava ali, vais ouvir para Portugal o Gosto e outros. Do Brasil Exatamente, ganham. não tem nada a ver. E depois eu percebi que, a determinada altura, eu disse, eu quero ser jornalista. Eu ia te perguntar isso, não posso me esquecer desta questão, mas aparentemente, no teu trajeto, o jornalismo estava lá à espera de ti, porque em momento algum era para ser jornalista. Portanto, é direito, depois recursos humanos, depois entretenimento e só depois quase que te empurram para a informação. A vida. A vida é feita de muitos acasos. E este foi um acaso, ter chegado à comunicação social e depois ter dito que queria fazer informação, mas eu já fazia, mas não dava cara. Eu estando no programa, fazia algumas peças. Punha o ovo, o Paulo Duda e o Hilário João ajudavam-me nisso e eu aparecia. O Amilcar desconfiava. O Amilcar era o diretor de informação e o Amilcar dizia, mas, Galeano, eu ouvi uma voz muito parecida, eu acho que o teu rapaz anda por ali. E o Galeano sabia, mas disse, não, eu não acredito, ele está ali. E depois há uma colega que fazia o primeiro jornal, tem uma licença qualquer e a estrutura disse, olha, tenho aqui alguém, temos alguém, mas solta assim de manhã e eu faço o primeiro jornal e depois intercalava com a Rossana num jornal de sábado. De sábado da Zimba e foi. Mas ser jornalista nunca esteve nos meus planos. Quando mais novo queria ser arquiteto. Da paz. Não. De outras arquiteturas. Sempre me chamou a atenção como é que as pessoas do nada conseguem criar um espaço onde outras pessoas partilham sentimentos. Uma casa construída. Mas como nunca fui bom a desenho, isto inibiu. Depois, por causa do Roger Moore, queria ser agente secreto. Achava muito interessante aquilo 007, sério? Não, porque ele estava sempre rodeado de mulheres bonitas, né? Cabos de alta cilindrada, tinha boa vida, batido, mas não mexido. Bons fatos e o resto. Um marimbondo. Querias ser um marimbondo. Isso é a parte de ter... E com licença para matar, atenção. Não mata assim, mas é o povo todo. Olha, é curioso, porque o termo local é um bonde, né? Bonde, olha, já vi. Marimbondo. Fala aí. Estás preparado para as eleições este ano? Como cidadão? Eu acho que eu vou arriscar cidadão e jornalista. Portanto, porque tu também tens uma equipa, primeiro tu tens uma mulher e uma filha em casa, e filhos, e portanto cidadão, e aí eu acho que é extremamente importante, mas também por causa da gestão que tens da tua equipa. Acho que muita gente da tua equipa, se for novo, vai ser a primeira vez a votar, ou pelo menos a cobrir umas eleições. Não, porque tu vais ter nestas eleições algo muito importante e que nós temos chamado a atenção e várias vezes discutimos sobre isso, para os políticos perceberem. Pela primeira vez tu vais ter uma geração que nasceu depois da paz. Quem nasceu depois de 2002 faz agora 20 anos. Há 2 anos que já tem a capacidade de votar. Esta geração já não viu guerra. Não viu nada. É uma geração muito do mundo da era digital. Exatamente. E a era digital é muito dinâmica. E os nossos políticos ainda não perceberam muita coisa.
que as dinâmicas comunicacionais hoje têm que ser diferentes Da da antigamente. 20, 30 anos. Sim. É uma geração, a maior parte das pessoas hoje aqui, e isto é um fenómeno, têm acesso à informação não mais pelos órgãos tradicionais. Yeah. O que é que eles fazem? Eles chegam, as pessoas acordam, vão ao Facebook, abrem a página do Nelson Sul, Jacinto Malungo, do Wilson, do João, do Ali, e vêm ali. O que é informação? Tem aquilo como uma informação, uma notícia como tal. E eles pegam, esta é a fonte primária, mudou completamente. E o jornalismo tradicional, hoje tem que perceber isso. Porquê? O tal gatekeeper, né, o indivíduo que controla, Já não é- que é o intermediário entre a informação e as pessoas, Já não é- somos nós. Yeah. Hoje eles têm acesso. Mas também é uma coisa que gostei. São pessoas com acesso a muita informação, mas desinformadas. Porque nestes meios circula muita Sem desinformação, facto. especulação e manipulação. E nós, no Novo Jornal, temos falado sobre isso, porque um dos grandes inimigos das democracias hoje, no mundo, e nós não vamos ficar imunes, é a desinformação. E porque circula em plataformas que ninguém controla. Uma coisa é a credibilidade e o rigor que tem o Novo Jornal e que as pessoas associam o jornal à credibilidade. As pessoas dizem, você é o Novo Jornal, É que é porque é verdade, eles têm esta coisa. E sabem que há responsáveis. Agora, quando uma plataforma foi e faz isso, e o que nós vamos viver muito é do assassino de caráter. Uma sociedade que se alimenta do assassino de caráter, porque é uma sociedade que se vai engolir a ela própria. Yeah. Porque foi Paulo Portas que disse que a mentira anda a uma velocidade 7 vezes maior do que a verdade. O desmentido não tem a mesma força do que a informação inicial que está. E nós estamos a deixar de olhar para várias situações e estamos a passar ao lado disso. Porque hoje somos órgãos, mas quantas pessoas têm acesso a um jornal? Há muita gente aqui nessa sala que se calhar nem vê o Novo Jornal, se calhar o que tem acesso ao Novo Jornal é pelas redes sociais, mas não vê matérias que saem no Novo Jornal impresso, porque tu hoje só tens 2 jornais, 3, Diário? um matutino diário, que é o Jornal de Angola, que às vezes também é vespertino, porque às vezes sai à tarde, acontece, já muitas vezes, porque há países que têm jornais que saem à tarde, e depois tens o Novo Jornal e Expansão, que sai, e não há muita gente que tem acesso a isso. Agora, nós temos que ter atenção a isso, porque há a responsabilidade de poder estar. Um diretor de um jornal tem acesso à informação e é a gestão que faz Dessa informação. desta informação. E se não se começar a olhar para isso e perceber, e voltando para esta questão desta geração que vai dominar, que tem essa na era digital, hoje tu já não consegues. Porque é que tu já não consegues levar a coisa muito tempo? O que é que acontece? Basta ver como é que elas funcionam em tempo real. O Presidente vai discurso de Estado da Nação, Sim. que é o discurso que é considerado mais importante do ano, mas que depois se transforma num relatório, da apresentação do relatório. Ele está ali a dizer que a mediateca X fizemos, em tempo real já está o indivíduo do BIE e que já faz uma fotografia e diz, não está nessa área. Você vai pôr uma informação dizendo, não, este participou naquilo, eles vão buscar a imagem e já percebem que aquilo foi há 3, 4 anos e hoje o que é que há? As pessoas lidam mal quando começam a perceber que estão a ser manipuladas. E hoje, esta geração já começa a trazer até discussão em casa. E o que eu digo muita gente é, tentem fazer esse exercício. O meu filho mais velho tem 12 anos, mas quem tem filhos mais de idade, eu faço esse exercício com sobrinhos. Tenho sobrinhos que já vão votar. Okay. E eu provoco provoco debates com eles. E eu começo a dizer, não, juventude, o país... O executivo está a armar estratégia, está a fazer tudo bem, não sei o quê. E eles começam a olhar, tio. Mas o tio está a dizer... Como é então você? Não, disse, jovens, vocês não estão a ver, estamos a fazer... Para ver a capacidade de argumentação. E tu começas a ver isso. Atenção, basta ver que na semana passada o Presidente, no Menongue, ele disse nada desse discurso triunfalista do já está, porque 2022 já está, então, mas já está não, tem que se fazer porque hoje... Há muita gente que está no campo. Uma vez houve uma eleição que foi em Portugal, ainda era do Sócrates, e ele estava a fazer campanha num sítio e foi contactar umas senhoras. Sabe o que é que as senhoras disseram? Olha, não perca tempo connosco, porque nós vamos votar em si. Vai conquistar os outros. E então atira, porque hoje tu começas a ter os elementos que são os indecisos.
Que é aquela votação. Esse é que deveriam, em condições normais, ter uma atenção diferente. O que aconteceu no Brasil, por exemplo, fenómenos eles estudaram e houve pessoas que escreveram artigos e disseram que o medo é capaz de levar as pessoas a votar. E algumas pessoas no Brasil o voto no Brasil é obrigatório. Se não paga, se não vota, paga multa. E muitas pessoas foram votar com medo da continuidade daquele regime de Lula e não sei o quê, depois a propaganda toda que foi. Hoje tu podes ter pessoas que podem, que estão no meio, que estão ali indecisas, que podem votar com medo. Votar com medo de que o status quo mude. Que o status quo mude, quem está na governação perca, e também com medo de que a oposição chegue à governação. Exatamente. Também. Isto pode. Mas também é um elemento que você pode ter aqui, que é, e acontece em muitos sítios, que é o voto de protesto. Que é o cidadão que sempre votou em determinado partido, mas ele diz, não, agora não, eu vou votar castigar. E não se vai fazer a abstenção, mas vai fazer um voto de protesto. Eu vou votar para protestar, para mostrar eu que... tenho a impressão que o voto de protesto vai ser de todos os militantes do MPLA e o MPLA vai ganhar na mesma. Não sei porquê. Porque eu acho, é assim, um militante do MPLA, eu acho, que também é cidadão, não deve estar satisfeito com o atual, com o governo, de um modo geral. Então, lá está, voto de protesto. Vou te castigar. Agora imagina que todos pensam a mesma coisa, incluindo o presidente. E o Zé Eduardo também sai do Miramar. Me cortaram a luz. Estás a ver? E vota tudo contra. O MPLA assim vai ganhar, não é mesmo? Viste aquele exercício do ensaio sobre a lucidez de Saramago? Pois. O ensaio sobre a lucidez, eu cá disse, num determinado país, que as pessoas estavam descontentes com a situação e o que é que eles fizeram? O primeiro-ministro do tal país apelava as pessoas ao voto, tinha medo da abstenção, porque a abstenção pode ser também um grande inimigo, e ele tinha medo. E as pessoas foram ao apelo dele e foram. Sabe o que é que fizeram? Votaram em branco. E aquilo assustou o primeiro-ministro. Uma parte votou em branco, então ele declarou estado de sítio. E foi o ensaio sobre a lucidez é muito sobre isso, porque a Constituição diz a soberania reside no povo. E como é que o povo aplica isso? É um poder que as pessoas têm em 5 anos. Tá, nem vamos entrar, mas há medos que às vezes vão surgir. Nem vamos entrar na Constituição. Mas é engraçado, porque a Constituição diz que a soberania reside no povo. Mas quem tem imunidade é o governante. Como é que se explica isso? Atenção, que eu estudei isso, mas eu nunca consegui perceber como é que, se o povo é que é soberano, o outro que vai me representar é que pode matar, roubar e não lhe acontece nada. Só por curiosidade. Estás a falar de impunidade com imunidade. Exatamente. Os cargos têm encargos e muitas vezes os encargos do cargo são piores do que o próprio cargo. Mas não aqui. Não, às vezes é um casaco que veste, que se vai herdando de outros, não é? Porque herda tem aquele casaco e depois tem que fazer a gestão disso tudo. Porque, é assim, as pessoas têm que perceber uma coisa. Tiago, que a política, qual é a definição? Em volta, quando estudou a história das ideias políticas, França Banduna dizia-nos que a política é a busca pela conquista e manutenção de poder. Quem está no poder quer se manter no poder. É só isso. E quem está fora quer conquistar este poder. E às vezes nós, nesse jogo desta habilidade e daquilo da relação com os poderes, porque os poderes que as pessoas concedem, né? Porque as pessoas, através do voto, dão poder aí a pessoa que está e o sistema que está, que é um sujeito com várias qualidades, né? E às vezes é preciso separar isso, porque é Presidente da República, é titular do Poder Executivo, é comandante-chefe das Forças Armadas e também é Presidente do MPLA. E às vezes, se não faz essa separação, e nós no jornalismo também temos de ter esse cuidado, como quando um sujeito tem várias qualidades e nós temos que saber definir. Vocês se repararem uma coisa, quando ele chega, está acompanhado da primeira-dama, passa em revista a guarda de honra no tapete, a senhora não passa. Ela sai e ele passa porque ele chega como chefe de Estado. Depois o sujeito passa a comandante em chefe, quando está a passar em revista, a senhora não está, vai para o outro lado, depois termina o tapete, já é outra vez chefe de Estado. Quando está nas reuniões do Conselho de Ministros, já é na qualidade de titular do Poder Executivo, porque aquilo que tem a nível da Constituição, e os pais da nossa Constituição andam vivos, é que você não tem um governo. Lembro uma vez que o professor Adérito Correia
falecido, o diretor da Faculdade de Direito, o cara disse uma vez assim, não, nós não temos governo. E o meu colega que lhe estava a entrevistar na altura, mas como é que está a dizer? Não, nós temos o executivo. Que isso é executivo de João Lourenço, funciona um bocado como na América. Na América é a administração Obama, a administração Trump. Exatamente. Ele é que tem o poder, os outros não têm poder. Ele é que delega, são auxiliares dele. Então diz uma coisa, quando um Por isso é que ministro ou um auxiliar dá bandeira, quem dá bandeira é ele. É ele. Mas quem é exonerado A é ele. responsabilidade Mas quem é exonerado Adoro, adoro! Eu percebo. Vamos saltar aqui um bocado. Sim, sim. Mudar de ilha não é trocadilho. Sabes porquê? Mudar de ilha não é trocadilho. Sabes porquê? Porque é trocadilha. É trocar de ilha. Não, mas é. O que acontece quando tu és muito bom no teu trabalho, publicas uma notícia e depois surge um desmentido, mas só porque tu estavas muito à frente do tempo? Já aconteceu? Olha, há uma coisa que aborrece, podemos assim dizer, a malta jornalista, é naquele espaço que a malta devia no jornal ter uma notícia, ter de colocar um desmentido. E isto afeta muito até o ego da equipa e a própria credibilidade do jornal. Bom, se tiver vários desmentidos, as pessoas dizem, pá, olha, estão sempre a fazer notícia até desmentida e há... O Jornal de Angola, se calhar, não trabalhava. eu não posso falar sobre isso. Mas Não tem lês, né? Não lês o Jornal de Angola. Não, Espertalhão. leio. Olha, até tenho a gentileza de me ser o novo Receber, né? PCA, é uma pessoa muito próximo. amiga, e o anterior foi o primeiro diretor do Novo Jornal. Exatamente. Pois, não há pior coisa do que esta. Mas aqui há um cuidado muito grande que se tem que fazer, porque há um processo e as pessoas precisam de saber. Muitas vezes as pessoas pensam que o jornalismo vai resolver várias situações. E eu via isso não só no jornal, mas na televisão, principalmente por causa da exposição. As pessoas tinham um problema, ainda não tinham ido às instâncias para resolver o problema e já traziam para a televisão. Depois então está o processo da coisa. E às vezes até tinha coisas que tinham que expor menores. Diziam, mas tem um litígio, o casal tem, mas aqui é um menor. Vocês têm que pensar, porque televisão é imagem e daqui a anos esta criança vai crescer. E hoje já fica está tudo exposta. ali. E então, fazer perceber isto. E depois, na relação, preciso ter muito cuidado na relação com as fontes. Uma fonte não manda numa notícia. E às vezes as pessoas pensam que ser fonte, olha, isto estou a dar, isso é capa, isso tem que ser capa. Mas não é você que define. Depois, há todo um processo da informação que você dá, porque a equipa pega naquilo, né? Nós cruzamos, recebemos a informação, cruzamos as fontes, confrontamos e validamos. Porque há coisas que a malta diz, isto não tem interesse dentro das coisas do Novo Jornal. E não colocamos. E às vezes acontecem muitas destas situações porque há uma dificuldade muito grande para se fazer o contraditório. Não te atendem. Nós temos esta dificuldade com o contraditório, porque, principalmente com os órgãos oficiais, porque a estrutura é muito burocrática e depois é quem está autorizado a falar. E nós temos a ditadura do tempo no jornalismo. E às vezes temos que fazer sair as coisas, mas temos que também perceber como é que funcionam as instituições, porque você faz aquilo e diz, não, tem que mandar para o gabinete do ministro, depois o gabinete do ministro mandou, olha, não, nós mandamos para o gabinete jurídico ou para o gabinete de estudos e os senhores têm que... Mas há um interesse, o timing tem aquilo, e nós temos sempre que fazer a coisa que tentamos contactar a outra parte. Já tivemos muito casos também, que depois é a pressão, né? Que as pessoas fazem muito disso, usam a influência que têm para tentar pressionar, seja o jornalista, seja o editor, ou seja o diretor. E o diretor tem de ter esta capacidade de não deixar as coisas. A pressão. Nós temos uma coisa que é, e eu não estou a criar nada de Novo Jornal, são coisas que nós encontramos. O Novo Jornal tem um ADN, tem a sua própria marca, e o Novo Jornal tem uma coisa. Nós temos as relações com os órgãos, mas salvaguardando a nossa liberdade e independência. Aliás, nós não sabemos fazer jornalismo de outra forma, sem ser livres e independentes. O dia que nos retirarem isso, deixa de ser Novo Jornal, vira Jornal de Angola. E acho que a maior parte da equipa também. Fica outra coisa, mas menos o Novo Jornal. O tal jornal. Mas atenção, que o jornalismo é uma profissão muito sofrida. Há um livro que diz jornalismo é uma profissão ameaçada. Nós estamos
estamos sempre na vanguarda, ganhamos mal. Muito. Eu não quero que nenhum filho meu Seja jornalista. seja jornalista, se tentarem, mas é uma vida que exige muito de nós. É com espírito de missão. Às vezes falam do quarto poder, mas eu acho que nós aqui, no nosso caso, é mais um quarto do poder. Porque essa relação com os outros três poderes, há poderes que têm medo que este poder tenha poder. É ok. Então vão esvaziando. É um anexo. Poder. É um anexo. É um anexo. Um quarto anexo. acaba sendo um quarto do poder e não tem o poder como tal, mas é algo muito importante. Para a O sociedade. bom jornalismo é importante para a afirmação de um Estado democrático e de direito. Grupo Carrinho usa TV Zimbo para desmentir notícia do Novo Jornal, feita a partir do Jornal de Angola. Primeiro, a TV Zimbo é privada para ser usada por uma empresa privada? Ou a Carrinho e a TV Zimbo vêm do mesmo infantário? Olha, uma boa. Isto pode ser uma pergunta retórica. É. Né? Fica uma pergunta retórica. Esta aí. Sobre esta matéria nós fizemos porque o meu entendimento é que o Grupo Carrinho entrou para nós de carrinho. De carrinho. O que ele fez foi uma falta. Foi um carrinho, aquela jogada. A pé juntos. Entrou de carrinho porque no mesmo dia tinham-nos enviado um direito de resposta por causa da notícia que nós colocamos da merenda escolar. E nós recebemos, eu recebi, foi dirigido a mim, e eu falei com os colegas, e nós nos responderam. E sou surpreendido porque fui informado por alguém, eu sou lá da ZIM, diz, olha, temos uma matéria e vai sair, porque o grupo convocou a imprensa lá. Menos vocês? Convocou não, convidou a imprensa. Não se convoca. E vocês também? Nós temos um colaborador em Benguela, mas não foi chamado para estar. E eles sabem porque devem saber. E eu disse, olha, nós recebemos um direito de resposta e nós estamos a responder. Fico surpreendido que eu faça isso. E ainda disse, olha, é muito estranho, mas isso não deve ser feito. E é uma coisa que nós já estamos habituados, Novo Jornal e Expansão, acontece muito. É órgãos a desmentirem algo que não noticiaram. Há uma coisa que é elementar em jornalismo. Os órgãos não podem desmentir uma informação que não veicularam, não noticiarem. E é um princípio que tem que dizer, olha, desculpe, meu senhor, o senhor tem um problema, vai fazer o direito de resposta do dentro órgão, porque quando este órgão fez essa notícia, nós nós não noticiamos isso, então nós não somos para aqui. E depois acaba sendo uma delegância, mas não é a primeira vez não é a primeira vez que o fazem. Nós fizemos aquela notícia, mas eu também manifestei a direção de informação da TV Zim, dizendo que tinham desagrado. Por isso, mesmo aconteceu, por exemplo, com as grelhas técnicas da Assembleia. Nós tivemos e fizeram-me. Depois também mandei um direito de resposta para os dois jornais. E fomos surpreendidos quando eu e o João chegamos à redação e estavam os noticiários a ler uma nota de esclarecimento, que saiu notícia que saiu no jornal. Houve até alguns colegas que tiveram este grau de profissionalismo e não noticiaram. Disseram, não, por mais que venha uma ordem, nós não noticiamos isso. Já começa a haver... Não, as ordens vão surgindo, talvez algumas invisíveis que vão fazendo, mas nós temos... A última palavra. Nós temos que... É o rigor e nós não temos aqui que estar entre colegas, por exemplo, é muito chato, não é? Eu vir principalmente de uma casa em que eu saí. Eu tenho um princípio, eu tenho dito à minha equipa, eu com a Zimbo sou como Cristiano Ronaldo com o Sporting. Quando ele marca o golo do Sporting, ele não comemora. E eu não assino matéria sobre a Zimbo, até para ser uma casa aqui onde ela há 7 anos e tem uma relação. Eu entro, vou lá, quando quiser, cumprimento, falo com as pessoas. E eu falo abertamente. E eles aceitam. Eu os critico quando faço essas coisas e quando eles também têm crítica, temos esta abertura. E é preciso perceber isso, porque vou-lhe dizer aqui uma coisa. Nós temos colegas que são grandes profissionais, mas vivem hoje um sofrimento ético. E quando várias vezes vais falando aqui do Jornal de Angola, e desde que digo uma coisa, o Jornal de Angola tem muitos bons profissionais. Se eu tivesse a possibilidade, teria, por uma questão de ética, o diretor, são pessoas amigas, então não faz, mas tem bons profissionais que eu sei que se tivessem ali está. Mas percebemos as limitações. Eu acho que também um jornalista do Novo Jornal, estando lá, não sei se conseguiria fazer. Agora, o grande problema não são eles. E eu já escrevi isso, tanto falo de uma, de outra. O grande problema é
o excesso de interferência do poder político na linha editorial dos órgãos. Mas, É triste para mim, por exemplo, eu vou-te dizer, quando ouço alguém dizer que a TV Zimba é TPA3. Isso magoou, choca-me muito, porque eu conhecia aquela casa e nós saíamos à rua e as pessoas viam a TV Zimba e queriam, acreditavam, diziam, não, a TV Zimba. E a maneira como se mata, tira o maior ativo de um órgão, sabes qual é, Tiago? é associado ao Estado, eu sei. Credibilidade. Mas é isso. O que nós estamos aqui a discutir quando é o que órgão perde a credibilidade. basta associar-te ao Estado atualmente e perdes até porque o próprio Estado não te dá mostras de capacidade de gestão de nada. Não, nós temos um problema muito grave que é, e isto tem que assumir, nós temos um grande problema de comunicação. Temos um grande problema de comunicação no país porque o que é que acontece? Tu tens... Não investiram na educação, diz mesmo. Tu tens muitas estruturas que querem comunicar ao mesmo tempo. Aquilo parece que é, tu tens um presidente que é o treinador de futebol e tens vários jogadores que querem mostrar ao treinador que podem marcar e todo mundo quer marcar golo. E não há aquela sintonia, não há linhas, não partilham informação. Depois há muita gente a comunicar, porque tens uma estrutura. Que às vezes o que acontece é que colegas nossos ficam nesta confusão, porque recebem uma informação que é palaciana, uma informação ministerial, uma informação do Kremlin, uma informação de inteligência, e ele fica. Eu vou-vos partilhar aqui um caso interessante. Vocês lembram-se quando a SIC fez uma notícia sobre Angola, sobre ali a Huila, das crianças que estavam lá a fazer aquilo. Antes de ser suspenso. Aquilo tempo do presidente Eduardo Santos, quando a Isabel Quando acabou. fez aquela coisa toda com a SIC. Eu estava em Portugal na altura, e aquilo saiu, e o sistema aqui ficou todo alarmado, e havia o Gracima. O adido de imprensa na altura, o Estevão Alberto, eu acompanhei porque ele recebe um convite para ir ao estúdio da SIC. E o chefe que estava dele, o embaixador, disse, não, você não vai. Não sei porque é que nós temos de ir responder a SIC esta situação. Nós não vamos fazer. E tinha sintonia com o Ministério que não. Mas depois havia a estrutura do Gracima que disse, não, vai. Você tem de ir lá e tem. E ele foi pressionado. E o que ele fez? No jornalismo é uma coisa que é o primado do fato. E ele fez aquilo que não se deve fazer. Ele foi. E depois, não é algo escrito, é imagem. E você vai e foi negar aquele facto. Que as pessoas disseram, mostraram a imagem, está ali, foram ao Ilha, viram pobreza, crianças a estudarem debaixo das árvores, e ele negou aquilo. Os dois jornalistas disseram, mas este homem está aqui a pensar coisa. Não se vai por pressão e se nega aquilo. Era mais fácil dizer sim. E ele podia ter uma estratégia de também aproveitar, estar naquele horário nobre, e também promover, vender uma imagem. Dizia, não, isto é a realidade. Desmontas logo. Quando tu estás com uma pessoa que está à espera... Que tu limitas e tu dizes a verdade. Sim, mas isto é verdade, isto acontece em Angola. Nós temos pessoas a estudar estas árvores e não sei o quê, mas isto é um cenário. Olha, vou-lhe dizer, há X anos tínhamos esse nome. Mas agora diminuiu. Estamos a tratar, olha, já agora que me dá aqui a oportunidade, olha, o executivo está a fazer isso, está a fazer... E aproveita ali, dá a volta. Para vender um bocado de peixe. E assume-se algo... E depois faz isso. Mas, voltando a esta questão desta gestão da comunicação, e nós temos... Sabes que o jornalismo também, os jornalistas são muito corporativistas, e nós pensamos que, muitas vezes, para estar num gabinete de comunicação tem que ser um jornalista. Para estar a formar comunicólogos. Onde é que andam os comunicólogos? Na TV. O comunicólogo é um indivíduo que estuda, faz a estratégia. Muita gente tem... porta-voz, pessoas chegar, tiram jornalistas da atividade jornalística e ele vai para ali comunicação. E vai fazer. O que é que ele faz? Sabe qual é o trabalho que ele acaba por fazer? Ele só faz o link. Olha, saiu um comunicado, agora vai e faz isso agora. Desenhar uma estratégia, fazer uma coisa de comunicação. E isso às vezes... É da assessoria mesmo. Sim, porque são pessoas que estão ali, estudaram, definem, fazem este papel, têm essa estratégia. E há coisas que você tem que acabar. Por exemplo, o diretor de um órgão de comunicação social, de um jornal, de uma rádio, de uma televisão, não tem necessariamente de ser um jornalista. Ele tem de ser um gestor. O diretor de um... Eu posso agora aqui convidar a partir. Quando saiu a minha indicação para o novo jornal, a pessoa que me convidou disse, você como Pedro negou-me 2 vezes, aceitei a terceira, porque estava envolvido, estava coisa...
E a pessoa está aí, o meu amigo João foi ter comigo e convidou-me. E é uma coisa interessante, nós gerimos, e aí o grau de profissionalismo dele e da administração do Novo Jornal, a minha contratação foi gerida de tal forma que não saiu num João na Clementina, no outro sítio. E algumas pessoas sabiam que eu tinha sido um dos soldados. E eu viajei para a Índia, então, quando eu lá estava, disseram, pá, não pode ser ele. Isso aí. Mas a minha nomeação, mesmo dentro de alguma classe jornalística, de alguns colegas, alguns estão aqui, que hoje dizem, pá, não acreditamos como está, porque, principalmente, o jornalismo começa ali, na imprensa escrita, nos jornais. Este é o setor mais corporativista que existe. Frente da televisão e da rádio, é o setor mais corporativista. Mas este tipo... andou ali na televisão, passou ali para a rádio, agora vem aqui o jornalista, isto aqui, calma, isto aqui tem que ter tarimba, isto não é aquelas coisas ali, eles são inchados. E então é preciso mostrar isso. O que é que nós temos muitas vezes? Por isso é que a malta vê, não, está aí um grande jornalista, mas ele depois como gestor falha. O diretor de um jornal é um relações públicas a alto nível, define a estratégia, pensa, é um gestor de egos. O jornalismo tem muito ego. Yeah. E temos que gerir, e este processo todo da gestão, a parte editorial, fazer tudo isso. E nós temos que perceber, porque é como no hospital, o diretor de um hospital não precisa ser médico. Agora, o diretor clínico tem que ser médico. O diretor de um órgão de comunicação não precisa ser jornalista, mas o diretor de informação, o chefe de redação, este tem que ser jornalista. Porque eu tenho que ir buscar, tenho que gerir, tenho que ir buscar, fazer a gestão com a administração, fazer os equilíbrios, aguentar o embate das pressões que vêm dos outros, que tenho que carregar aquilo e não passar por aí. Só hoje é que eu percebi porque é que o meu pai não durou como diretor do Novo Jornal. Ele nem gera o meu cubico, meu. Ei, man, olha, faz todo sentido. Mas pelo menos é humilde, sabe? Só sabe escrever, coitado. Escreve bem. O que Mas ele tem uma coluna no Novo. É o único que escreve todas as semanas. É o único que tem aquela coluna lá. Faz mais nada. Já nem me damos a... Epá, pronto. Eu fiz essa pergunta ao Rafael Marques e ele não comentou. E então eu vou fazendo até... Agora, dizendo-te uma coisa. Muita gente não... Eu, no dia 2 de março, vou fazer 2 anos no novo jornal. E a primeira edição foi a edição de 6 de março, que nós surgimos já com furo com aquela coisa do preço das vacinas. Mas muita gente não se apercebeu. Na primeira edição que eu vou, o teu pai não escreveu. Okay. E muita gente não deu conta que não teve a coluna do Gustavo Costa naquilo. O que ele fez foi assim, somos grandes amigos, falamos muito, e ainda hoje falamos, e ele disse, eu sei que tu vais ali aquela coisa do meu filho, pai, lá andarei, aquela coisa, eu disse, vou lá, pai, não tu tem não orgulho vai. nenhum. Não, pai, não tem tempo, depois vai lá e falamos. E ele, quando eu sou, entra ele, pede o meu e-mail ao Álvaro, e diz, olha, eu preciso, ele manda-me um e-mail, depois pede o meu telefone e diz, olha, desculpe, o senhor é o novo diretor do novo jornal, eu não o conheço, falar de si, algumas pessoas e eu queria saber, eu tenho a minha coluna, se o senhor pretende continuar comigo, continuar com o meu espaço no novo jornal. E diga, se continuar, eu sou interesse, não sei o quê. E eu rio para aquilo e eu escrevi, claro, Gustavo Costa, é um prazer estar a falar consigo, uma pessoa que eu tenho todo interesse em manter a cena toda. E ele era um bocado daquele. E eu percebo, nós hoje temos há uma coisa que o presidente João Lourenço tem, da transição geracional. E nós hoje temos que perceber esta relação que há entre uma geração e outra. E eu percebi que aquilo é os egos do jornalismo e a forma do tratamento. Chegou um rapaz novo e eu, com aquela humildade, disse, não, eu chamo o diretor. Yeah. E ele, porque ele foi uma vez diretor, como os presidentes, uma vez presidente, sempre diretor está. E ele percebeu, está aqui alguém que... Depois as pessoas vão se informando, porque nós temos um problema que eu tenho dito aqui. Nós somos uma sociedade de rótulos. Exato. E às vezes as pessoas são prejudicadas por causa dos rótulos e as pessoas não têm a possibilidade de fazer um contraditório. E as pessoas dizem, olha, este aqui é para tu cuidado com este, cuidado com aquele. E tu vais-te relacionando com as pessoas e vais percebendo que não é nada daquilo. Nós temos que viver... Não fazemos mau juízo de valor, mas é falta de educação. É o prejuízo, não é?
Diga. Eu estava a dizer, eu fiz essa pergunta ao Rafael Marques e enquanto não me responderem, é porque é mesmo só curiosidade. Então, se estiver disponível, o que é que achas do perfil do Adalberto Costa Júnior para Presidente da República? Perfil. Perfil. É um político. O Adalberto tem grandes capacidades de oratória, né? Retórica também, em termos da imagem, também tem tudo isso e tem depois esta máquina toda. Ele domina muito bem isto. Nós já o entrevistámos algumas vezes e foi meu pessoal, nunca eu diretamente, e dá também para ver por televisão como é que ele domina bem esta máquina de comunicação. Há ali um trabalho de media training, que é desde a preparação, desde a forma como se apresenta e faz, e ele sabe, é uma coisa que é importante, é perceber para que público é que está a falar. Porque comunicação não é muito daquilo que nós dizemos, mas é muito daquilo que as pessoas entendem do que vamos dizer. E as pessoas têm que perceber que tens de ter um discurso fluido, tens de ter esta abordagem. Mas também, atenção, é preciso ter muito cuidado para não cair no populismo. Eu acho que o populismo é uma coisa muito perigosa. Foi o populismo que fez indivíduos como Hitler, Mussolini e tantos outros. E os políticos, às vezes, eu escrevi uma coisa que é a Guerra de Palhaços, utilizando uma coisa de Miyakoto, que era chamar a atenção a isso. Eles trabalham, mexem com a emoção das massas. E sabe o que é que acontece? É que nós, no jornalismo de teatro, se você fizer entrevistas, e nós temos feito a vários líderes políticos, a maior parte é muito fácil a teoria da vitimização. Dizer, não, eles não fazem, não nos deixam, eles fazem isso. Mas quando tu vais à pergunta e percebes que eles fogem todos, está bem, você tem a legitimidade, porque nenhum político lhe vai dizer, todo político tem que dizer, eu tenciono alcançar o poder. Sim. Eu, quando chegar, tenho que dizer isso às pessoas. Mas procuras uma ideia e diz, está bem, você, se chegar ao poder, qual é a sua estratégia, qual é a sua política para finanças, qual é a sua política para segurança, qual é a sua política para educação? E repara que a maior parte escorrega. Diz, não, nós vamos fazer melhor do que estes que ali estão. Está bem, mas diga taxativamente o que você vai pegar, vai apresentar. E então isso, como todo e qualquer pessoa, tem qualidades, como todo ser humano também tem defeitos. E é um ator interessante, importante neste jogo político. Nós tivemos daquela coisa que eram os perfis de Jonas Savimbi e José Eduardo Santos. Okay. Jonas Savimbi era um homem também das massas, dominava coisas. José Eduardo Santos era muito mais reservado, mas a grande vantagem que ele tinha era da máquina. E tanto é que se percebeu, basta ver uma coisa, em 92, e ele foi a segunda volta com Savimbi, mas o MPLA ganhou unido. Exatamente. Que ainda havia divisão. Okay. Mas depois, certamente, alguém terá percebido isso. É melhor cortar já essa brincadeira dele, em termos de comunicação, e armou um sistema que hoje você vota. É o sistema. Partido, de lista, e ele vai fazendo isso para divisar. E esta escola, o que tem ali o Adalberto é já fruto dessa escola da UNITA de Savimbi, que mandou indivíduos estudarem para fora, e eles dominam muito bem esta oratória. E ele tem, não só dele, mas também é um outro jovem. Por exemplo, o Adriano Sapinala movimenta muito bem as redes sociais, faz um jogo, faz aquela comunicação, falam línguas. E nós estávamos a fazer um trabalho, eu fiz um trabalho no Novo Jornal, que fazia uma análise a Bento Bento e o Quick aqui em Luanda, e é preciso perceber as dinâmicas comunicacionais são outras, Bento já não tem o vigor temos quando foi, já não há o mesmo dinheiro, já há uma outra máquina e tal. E, por exemplo, em Benguela, essa estrutura que às vezes tem o governador como primeiro secretário de partido também não diminui ajuda. O trabalho do primeiro secretário. O governador de Benguela, fazendo uma comparação com Sapinala, ele é um homem, um técnico, né? Um homem, está ali, mas exatamente não é um homem das massas. Né? E às vezes precisam de encontrar, até porque são de gerações diferentes, mas não, é preciso encontrar ali um elemento. Porque sabe que nessas províncias ninguém fala, ninguém conhece, por exemplo, o segundo secretário vem para lá em Benguela. Podia ser uma segunda figura que podia ser estruturada, se lá estivesse, este fazia o jogo partidário, com ele alguém mais outro dele, e que falasse, porque ele fala as línguas, fala ali um mundo, faz. E depois o outro que tem aquela qualidade que fazia um bocado disso. Duas coisas. Primeiro, não percebo. Estás a fazer assessoria? Não, ainda é. Não, mas isso nós andamos a fazer há 30 e 40 e tal anos, não é? Isso só são surdos. Falaste em populismo, e não será populismo prometer 500 mil empregos e 500 mil casas. E se for,
tu votas novamente em alguém que te prometeu e não cumpriu. A minha pergunta é, entre tu tens alguém que te promete cenas, mas que nunca viste em ação, e tens alguém que te promete cenas que nunca cumpriu essa ação, como é que vem o diabo e escolha, né? Não, o grande problema que tu tens é que ninguém pode levar um político a tribunal porque prometeu uma coisa e Que não cumpriu. cumpriu. A forma que tu tens de sancionar é depois no Nas voto. eleições. Nos Estados Unidos vi coisas interessantes. Alguém escrevia a defraudação, defendia a penalização da defraudação de expectativas. De expectativas. Você cria expectativa, alguém depois não Na lei não existe cumpre, isso, só não é para os tem políticos. de fazer isso. Agora, os políticos têm essa situação que você não pode dizer, não, você prometeu Exato. uma coisa e não cumpriu. A penalização que tem é que as pessoas precisam de perceber a força e o poder que tem o voto. Mas esta promessa é promessa do sistema, é promessa do anterior já. Essa promessa das 500 mil casas, Mas saiu da 500 voz, mil empregos, saiu da voz já de quem? José Eduardo Mas Santos. então, ou tu és uma pessoa séria e percebes que não faz sentido e não continuas com a promessa mentira, ou assumes e és tu o mentiroso, né? Eu não digo, eu não sei se utilizaria o termo de mentira. O que eles É porque fazem mentira é grave. É tipo, não roubam, desviam. Eles fazem a promessa, mas aquilo é um plano, porque o que é que acontece? É um partido que define a estratégia de governação. Sim. E ele herdou muita coisa que ele herdou do outro, vestiu esse casaco. Tanto que herdou os poderes da Constituição, que tem, vestiu esse casaco. Não herdou os problemas há uma dos filhos, coisa, né? Há uma Depois coisa tempo. que há. Eu quando olho, e nós às vezes temos feito essa abordagem, falo como jornalista, escrevo nos editoriais e falo, eu louvo, por exemplo, a coragem da abordagem de defender o combate à corrupção. Porque quando os partidos da oposição falavam de corrupção, ninguém aceitava. Dizia, não há, e não sei o quê. Sim. Escuto várias vezes falou. E E ele agora? assume, pega combate. esta situação, tem um combate à Depois tem corrupção. assim ao mata-pala e a carrinho lá. Eu faço. Pois, aí é que eu acho. Não pode. É que eu acho, aí é que. Não é aí. Não Ou pode. é ou não é. Ou é ou não, Não é. é. Não, há um carrinho aqui que está, que parece que é levado de empurrão. E E há bocado estavas a falar do Sapinhala, lá em Benguela, com o primeiro secretário. E por que o primeiro secretário vai se dar o trabalho de estar ali portanto, chegar próximo da população, se há o hábito de não concorrer e ganhar por adjudicação direta? Não sei, tu estás habituado, a coisa cai, vou acordar, trabalhar. E esta preocupação, falas da adjudicação, que é o perigo é a exceção tornar-se regra, porque o que foi dito é que havia um sistema de mais transparência e que nós temos noticiado, portanto, nós, a expansão, é que há ali muitos ajustes diretos e essa situação toda, porque o problema é colocar em causa a própria lisura e tal. E o Por combate exemplo, à corrupção. não está muito bem. Vê, por exemplo, um presidente da República numa chamada conferência de imprensa, uma entrevista coletiva, seletiva, né? Nós, sabe, às vezes ficamos a ver o Olívio Quilombo depois da entrevista de Putin, conferência de Putin com várias pessoas e tem que se perceber isso. Depois aquela estratégia de perguntas enviadas de forma antecipada, isto é a pior coisa que se pode fazer à liberdade dos jornalistas. Mas não é muito correto chefes de Estado, chefes do governo, virem defender certas empresas privadas. Empresas públicas. Não é usual, não é usual. Sonangol e o resto. Não, porque isto até pode parecer uma situação de favorecimento. O Presidente aparece como porta-voz de parte de empresas e isso até dá-lhes uma segurança. Imagina até como é que há indivíduos que amanhã querem agir contra essas empresas. E, pá, mas Se o Presidente está lá com eles, isso nem vai andar no Pode tribunal. ser empresa, falar da Indiama, Sonangol, de TAC. Públicas. E depois é perceber uma coisa. Olha, há um indivíduo que já morreu, nosso colega, foi meu colega de universidade, Sérgio Luta Rascova, e nós, quando nos encontrávamos, muitas vezes ele falava comigo, e o que é que tu achaste daquilo? E eu dizia, isto é assim, estás a mal ali, tá. E é um antigo professor nosso, o Carlos Feijó, que lhe dizia, tu tens que assumir uma posição de estadista, tens que deixar de ser mais, agora estás ali, tens de ser... E às vezes esta posição de estadista, que é preciso, em determinadas situações, na grande parte, o Presidente da República assumir, porque o Presidente da República é o primeiro entre iguais e que tem uma situação e tem que dizer, meus senhores, nós temos que pensar país. Eu sou o Presidente disso. O Presidente da República é o Presidente de todos os angolanos, mesmo daqueles que não votaram nele. Exatamente. E nesta posição que ele se coloca, eu sou o Presidente, vamos chamar, meus senhores,
o país está nisso, está nessa situação. Por exemplo, tem Covid. Dizer, epá, temos Covid, temos isso, a situação está assim, como dizia o Dorico Pagaçu, está crocodilesca, a situação está difícil, está assim, temos que fazer. E apelá-los também a este tipo de sentimentos, vestirem a coisa da nação. É este papel como estadista que ele tem, Tem de fazer, teria de fazer. E atenção que o papel que nós temos do jornalista, nós dizemos várias vezes, nós somos jornalistas, mas nós somos patriotas, porque nós pensamos o país, olhamos. E é preciso ter muito cuidado, por exemplo, quando aparecem certos fenómenos, há o primado do facto. O jornalismo não pode querer forçar uma narrativa política sobre um determinado facto. Por exemplo, jovens quebraram pneus, fizeram coisa de um lado, mas nós temos que ter os factos. Os factos estão ali, mas não se pode dizer que é este, é aquele. Mas Macron fazem, vejam né? com os coletes amarelos. Macron, os jovens andaram ali, queimaram pneus, fizeram aquilo. O que é que ele fez? Ele não foi dizer que foram na os imprensa aguaceiros. coisa. O que ele faz é, tem negociadores, tem pessoas que conversam a baixa visibilidade. E às vezes as pessoas, eles aproveitam muitas vezes, tem o Nelson, tem o Jacinto, podem ser um interlocutor válido, vai negociando e vai. E ele, fora dos holofotes mediáticos, vai buscar a solução para isso. Porque, senão, tu depois vais no princípio da falsa culpa. E depois uma questão que é social e que tu não consegues, se tu não mas até através da fonte da coisa, porque é uma questão social, começas a perceber, se tens 32% da população sem emprego, com vários problemas... Mas tu estás aí pela lógica. Nós não somos governados pela lógica. Porque se fôssemos... Calma. Até parece um gajo já do contra. Não, há muitas coisas que não têm lógica. Porque se fôssemos, por exemplo... Futebol, por exemplo, não tem lógica. Eu não percebo a lógica de atraso do calendário da escola. O ano passado, estavas à espera das autarquias. Eu não percebo porque é que tu estavas à espera das autarquias e depois, de repente, afinal, não disse nada. Mas tu viste que foi dito. E uma coisa... Vamos, calma. Não. Isso ainda é... Só porquê? Porque tu estiveste no Zimbando e a Zimbo, aparentemente, era privada com fundos públicos e agora é pública com fundos desprivados. A ZAP fechou porque não tinha licença. E, de repente, já tem licença. Tem mais dois exemplos aqui. Esse aqui é que eu gosto muito. O Jacques dos Santos foi suspenso do Jornal de Angola porque escreveu sobre uma atitude do nosso, do nosso ministro do MAT. O Israel Campos foi suspenso da RNA porque leu um poema. A pergunta é, este governo e a liberdade de expressão, tu, enquanto diretor do Novo Jornal, o que é que tu achas? Eles estão de mãos dadas ou este governo só é filho do anterior? Olha, eu acompanhei estas situações todas. Por exemplo, num caso, assim, é claro que é triste alguém dormir no privado e acordar no público. Tão fofinho. Mas já, uma vez, quando eu lá estava, já tivemos essa situação de que nós chamamos de vender a casa com a moto lá dentro. Yeah. Nós chegamos um dia à tarde e disseram, olha, agora tem nova direção, são esses. Mas como é que é assim? Venderam a casa com nós chamamos lá dentro. Este fenómeno todo. Mas aqui há uma coisa, os limites e a responsabilidade da liberdade de imprensa. A liberdade também tem os seus limites. E um diretor, há uma coisa que é muito importante, eu digo sempre aos meus colegas, que é o equilíbrio. Nós temos, no jornal, no privado, temos que fazer muitas vezes o equilíbrio entre aquilo que é interesse público e interesse do dono. Eles têm dono. Sim, lucro. Buscam lucro. Vamos ser taxativos. Você não espera que uma rádio renascença, lá que tem da Igreja Católica, que faça uma abordagem como o órgão X faz, por exemplo, dos casos de pedofilia. Aquele tem um dono que é ligado, e o dono não vai vetar. E isso, para citar, os órgãos de Silvio Berlusconi não iam falar da coisa. O Expresso e a SIC têm ali os interesses do Bolsonaro. Agora, há este equilíbrio que se tem que fazer. E também a nível da responsabilidade. O que eu digo é o seguinte, o jornalismo não pode ser uma capa
em que o jornalista se escuda, dizendo que eu sou jornalista, vou atacar A ou B. E quando estas pessoas depois usarem algum poder que tenham ou o direito que tenham, para nos responsabilizarmos, e nós muitas vezes aparecemos, olha, estão a perseguir o jornalista. Eu não posso ser o facto de ser diretor de novo jornal e dizer não gosto da A ou B e vou usar o jornal para o combater. ataque a esta pessoa. Não. E eles sabem disso, os meus colegas sabem disso, que esta coisa não está. Porque nós vamos começar também a ter pessoas que vão começar a responsabilizar os jornalistas. E nós temos que ter o poder perceber isso, o poder de informação, porque muitas vezes vemos órgãos que utilizam e fazem um assassínio de caráter, a honra, o bom nome. As pessoas têm este direito quando, por exemplo, você diz, não, a vítima e não sei o quê, alegada vítima, o alegado agressor. Exato. Como é que você vai dizer que aquela pessoa depois há a presunção de inocência e depois se provar que ele não agrediu e que fez aquilo, mas você já usou a tal máquina e temos isso. Então, aqui também, da mesma forma que nós primamos, porque a liberdade de expressão é um dos grandes poderes que temos, mas também temos que perceber como é que são esses limites. Eu vou-te dizer, por exemplo, um diretor de um jornal é também um gestor de opinião. As opiniões que as pessoas escrevem, porque as pessoas, a maior parte das pessoas que escrevem pelo novo jornal, são convidadas pelo diretor. Exato. Mas há princípios que nós temos de ter, porque a opinião não vincula ao jornal, responsabiliza a pessoa, mas tem que lhe dizer, olha, você tem a liberdade de escolha, não censuramos, mas não pode ter um discurso rássico, xenófobo, um discurso que ofenda A ou B. Há sempre aqueles limites que tem de dizer, olha, desculpa, aqui é uma linha editorial que deve ser respeitada. Você tem esta abordagem, porque muitas vezes nós temos de ter a possibilidade, podemos discordar. A livre expressão de diferentes pontos de vista não se compadecem com deselegâncias. Okay. Nós, às vezes, temos que perceber... Há uma solidariedade que existe entre nós, jornalistas, mas nós temos que perceber a responsabilidade. E eu digo sempre que nós temos um papel muito importante nesta questão, nesta fase. Agora, e na questão da ZAP, nós fomos o jornal que mais escreveu sobre essa coisa da ZAP. Eu fui convidado do Drummond no quiosque de imprensa durante 1 ano e 6 meses, nós vimos aquilo. O que eu acho interessante é que tu dizes, né? Se estava legal, mas depois aqui no estúdio nós temos a imagem do secretário de Estado da Comunicação que foi inaugurar um estúdio, então algo estava legal. Depois é aquele princípio, que tu tens a parte legal, mas nós também temos que olhar para a parte ética e moral. Porque qual é o princípio? Que tu estás a falar dos 500 mil empregos, então tu depois vais colocar 500 empregos de pessoas na rua. Eu, quando vi aquele contacto, eu tive contacto com muitos jovens na ZAP, aquilo pareceu-me um bocado a altura em que eu entrei para Zimbo. Eu vi na Zimbo, era o sonho, vi jovens para uma nova televisão, pessoas a começar tudo de novo. E o Estado não pode ser um Estado que mata um sonho, porque você está a construir a casa, está bem, não tem licença, ele diz, eu não vou deitar a casa abaixo. Você tem X tempo para pôr a licença de construção, paga a multa ou como for. Agora, tem que se dar alguma coisa aos jovens para sonharem. Tu não podes matar sonho, porque durante muito tempo ficou-se naquilo, ia matar o sonho daquela geração. E o que se perde também aí é que, para algumas situações, há também aqui um problema de solidariedade entre os jornalistas, porque os poderes políticos e corporativos dividem muitas vezes a malta. E há pessoas que não conseguem ter uma posição, e nisso eu nem precisei como diretor, eu via na equipa, diretor, esta situação nós temos que afirmar. Nós temos uma coisa no novo jornal, afirmar o jornalismo. O jornalismo tem que fazer o seu papel e está ali, está aquela coisa toda, porque configura-se aqui algo completamente diferente. Porque em 2017, quando o Presidente chegou no discurso que ele falou da liberdade de expressão, que exatamente. É o Estado a fazer aquilo que disse que não ia fazer, a chamar a si o controle, a ter um monopólio da comunicação social. Mas nunca vocês vão perceber que nos espetaram o jajão. Isso não dá para assumir, né? Vai haver liberdade, não há liberdade, mas o jornalismo assumir que nos espetaram o jajão, isso já é tomates. Ok, não, vamos já aqui para a última. Vamos já aqui para a última, só que é esta UNITA está pior que há uns anos, disse o Presidente João Lourenço. A pergunta é, partilhas da mesma opinião ou é diferente? E o MPLA?
está melhor ou pior que há uns anos? Olha, é uma pergunta interessante da própria avaliação que faz. Eu olho para o jogo político angolano de maneira muito interessante. Há aqui uma coisa que temos de perceber. Vamos fazer 20 anos, dia 4 de abril, da paz. E esta maturidade que os angolanos deram a nós, esta paz que conquistamos, eu, quando mais jovem, até pensava, tinha preocupação, será que um dia irei ver paz no meu país? Okay. E tive esse privilégio de fazermos parte da geração que viu a paz. Mas depois de várias tentativas, nós andamos em Icesse, Badolito, ainda havia aquilo tudo, mas percebeu-se que os angolanos, eles próprios, quando chegaram, aquilo parece um bocado de marido e mulher discussão, quando vão buscar pessoas de fora, depois eles chegam à conclusão, nós temos que resolver o nosso problema. Primeiro. Eles chegaram e temos que resolver, e deram esta maturidade. Aquilo foi um momento de amadurecimento político, até porque vem de um confronto e depois que teve alguém que disse, não, vamos sentar e vamos. Há muitos defeitos que se podem, os homens não são perfeitos, por exemplo, a José Eduardo Santos, mas eu ainda digo, ninguém vai ficar 38 anos como ele ficou. Não acredito com os modelos que tem. É a maior figura política das últimas 4 décadas, quer não, porque teve nos mais variados momentos da vida aqui do país. E às vezes, quando eu... Não tem necessariamente que ser positivo, tentar, né? Seja positivo, exato. Mas é o conjunto. Hitler é uma figura da história. Exatamente. Você não pode fazer a história do mundo sem falar de Hitler. Portugal não pode fazer a história de Portugal sem falar dos quase 40 anos do Estado Novo. Há coisas que você não pode apagar da história. Mas tem ali, eu lembro-me que quando houve, em 2002, aquela morte de José Sabino, que ele depois tinha uma viagem para os Estados Unidos. Acho que era o Bush, pai, que era na altura, mas que ia receber 3 presidentes africanos. Era o Chissano, de Moçambique, havia um presidente de Botsuana e José Eduardo Santos. E que a ordem até de recepção foi invertida. José Eduardo era o segundo, acabou sendo o último, e ele depois da morte, passa por Portugal. E a imprensa portuguesa logo faz abordam, então, como é que era? E ele diz, e agora o que é que vai ser do país? E ele diz, a UNITA tem um lugar no espaço político angolano e vai ocupá-lo. E ele faz aquela coisa toda, depois houve aquele processo todo. E ali é uma situação que houve um amadurecimento político. E depois a outra coisa você, por exemplo, muita gente não aborda isso, não fala, ter um país, porque depois em 92 houve aqueles confrontos, a UNITA ocupou grande parte do país. Mas depois você teve deputados na UNITA do Parlamento, né? Que naquela coisa, estavam a guerrear ali, mas outros estavam aqui. É um processo muito sencillo quando nós temos que olhar. Agora, nós tivemos estas abordagens, este crescimento. Agora, é preciso olhar para frente. A grande questão que eu coloco as pessoas não podem ter medo. E há um medo muito grande, por exemplo, das pessoas da alternância. Quando se fala de alternância. O jogo político tenho muito medo quando se diz. E até de coligação. Eu ouvi aquela pergunta que a colega da Lusa fez ao Presidente sobre coligação e dizendo... Hoje, na Europa, dos 27 Estados da União Europeia... Tem muito poucos que não estão coligados. São governados por coligação. Exato. A maior potência económica da Europa, a Alemanha, é uma coligação agora arco-íris, porque é de 3, depois já teve coligação Jamaica. Então, Portugal, há bem pouco tempo, teve uma geringonça, e até o que aconteceu, teve uma geringonça, aconteceu agora, é muito contra a natura daquilo que são as maiorias absolutas, porque os países hoje, na Europa, a maior parte é perfeitamente normal, a maior parte governa em coligação, que quem está... e as pessoas precisam de perceber, e quem está por cima tem que liderar pelo exemplo e passar às pessoas de que isto é um processo normal, é normal que os mais pequenos se juntem para combater o grande. E há fenómenos que às vezes podem surpreender, por exemplo, vê o caso de Macron, um jovem no partido, e que ele disse ao seu partido, eu quero avançar. Há o conflito geracional, não, você não avança, não. Ele criou o seu próprio partido e venceu. No México, o PRI governou durante 70 anos. Governou 70 anos. Depois, o PLD no Japão também, 50. Depois, houve um período que as pessoas disseram, já chega, 70 anos. E deram a possibilidade ao partido que estava na oposição. Às vezes, quem está na oposição parece um bocado o tipo que quer a mulher do outro, não é? Não, se você ficar comigo, eu vou te fazer, mas filha, aquele gajo está a te fazer sofrer, fica comigo. Ela deixa, fica. Ela diz, este gajo é pior do que o outro, esse gajo promete e não sei o quê. E o que aconteceu no México foi um bocado disso. O partido que vinha na oposição, o povo disse, não, você também tem que ter oportunidade. Chegou, eles viram o mandato e disseram, não,
mas são piores que os outros. Ok. Esses são aquele ao contrário. Mas voltaram. E depois, quando aquele partido saiu da governação, quando estão no poder, aquilo parece do jogo de futebol. Vocês se lembram quando nós éramos mais novos, era assim. Quando a equipa ganha, está tudo ok. Mas, Mas se a malta perdesse, Vai depois já vem dizer, começar você também é muito goleiro, aquela bola que devia marcar, eu ia marcar. E é aqui, Começa a discussão. e depois há quando ele melhorias. perde, Há melhorias. Quando ele perde, ele depois começam as discussões. E aquele desmembro, depois surgiu uma terceira via Yeah. no México, porque os descontentes daquele E os com os descontentes, outros yeah. e fazem. Mas, Nice. voltando a esta coisa, olho com muita preocupação, e nós temos de fazer esse papel. O país precisa de reservas morais. Pessoas que aparecem e falam, porque este jogo de crispação, o discurso de ódio que é fomentado nas redes sociais, não é bom para o país. E o jornalismo, nós temos responsabilidades. Vocês viram que em 94 o genocídio no Ruanda foi também muito provocado por comunicação social. E é isto que temos de chamar a atenção. Nós temos que fazer perceber os poderes políticos. Nós temos um papel enquanto comunicação social. Agora, eu acho que este não é um pensamento só meu, mas acho que muitos dos que estão aqui gostariam de estar vivos para ver quem hoje governa, amanhã na oposição, e quem está na oposição, seja quem for, na governação. Só para perceber. Só para ver. É um jogo interessante. Não percebo? Pois, dentro dos timings, mas seria um exercício interessante para perceber, porque às vezes quando estamos fora, estamos de um determinado lado, nós temos uma visão completamente Nesse aspecto, por diferente. exemplo, eu sou o parvo que acha que o MPLA, a solução para Angola é o MPLA na oposição. Por quê? Seja qual for o partido que estiver lá, o MPLA já teve tanto tempo no poder que sabe todas as macacadas. Então, em condições normais, como oposição, como nós não temos oposição, o que eu digo, vai ser oposição ao governo. Então, o governo vai andar bem. E depois, como é uma oposição cheia de dinheiro, vai querer que o governo legisle bem para poder gastar o dinheiro. É tipo, mas isso é só a mesma coisa. Mas sabe que o grande problema É o poder. Às vezes, o problema das sucessões, e acontece muito quando alguém vai substituir o outro num cargo, é abrir o armário. Porque muitas vezes aquele que chega vai abrir o Zé armário Eduardo, João Lourenço. e vai encontrar Zé Eduardo, João Lourenço. E vai encontrar certas situações. Agora, o que nós temos de olhar... Mas se eles já se fazem dentro do partido, qual é o problema de fazer? Não, porque o problema é que durante muito tempo se tentou vender a coisa da bicefalia. Yeah. O que não funcionou foi um ano. Mas nós temos que pensar o país. E eu acho que é um perigo muito grande a partidarização de instituições, partidarização de pensamento, partidarização de órgãos de segurança e não pensar o país. Por exemplo, olha para uma coisa. Os jovens não podem pensar que a política é o princípio e o fim de tudo. Sabe, hoje quando ouço pessoas dizer não, entregou a carteira, deixou o jornalismo, vai fazer política, porque é que está ali. Hoje, quando o presidente vai, aquela coisa daquelas meninas da Altiva, faz os mangás, é importante a juventude perceber que há ali áreas, no ambiente, nós temos jovens ligados, houve a coisa das startups. E eu vi na Índia, o dia 16 de janeiro, é o Dia Nacional de Startup. E eu escrevi essa semana dizendo que é ali um segmento que você tem verdadeiros empreendedores. E quando o jogo político fica muito partidarizado, pensando nos interesses, isso obriga a discussão. Eu tenho estado na Índia, há bem pouco tempo aconteceu uma coisa inusitada. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ele tem coisa absoluta, tem maioria absoluta, ganhou as eleições em 2014 e ganhou em 2019. E ele viajou para um estado, Punjab, que é no noroeste, é perto ali do Paquistão. E ele fez uma viagem até uma zona de helicóptero, depois de um mau tempo ele teve de ir por estrada, porque em dezembro o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Índia morreu, porque houve um mau tempo ele no helicóptero, ele na mulher e tal. E ele faz o caminho por estrada. Mas esse estado, Punjab, é dominado pelo partido do Congresso Nacional Indiano, da senhora Gandhi. E ele ia para lá, porque há eleições estaduais. Aquele é um processo com a Índia é a maior democracia do mundo. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. As eleições deles votam 900 milhões de pessoas. São 900, duram um mês, a contagem, aquela coisa. E eles têm as eleições estaduais. E ele ia para lá, ia usar o poder de primeiro-ministro, mas depois o sujeito ia ter outra qualidade de presidente do partido dele, que é um partido nacionalista, então, para inaugurar umas certas coisas. Então, como ele depois decidiu que ia de cá
para um determinado período, houve ali um problema de comunicação entre as... Entre quem é que ia chegar, se era o e presidente? depois. se era- Não, o que aconteceu foi o seguinte, resumindo e concluindo. Eles não coordenaram e a determinada altura disseram, pá, ele vem para aqui para fazer política para o partido, está de nosso, e criou aquelas birras, aquelas políticas. Mas chegou a um ponto que o primeiro-ministro ficou parado no trânsito, porque o caminho que ele estava havia uma manifestação de agricultores. Ok. E ele ficou 17 minutos e 52 segundos parado no trânsito. Aquela imagem dele com seguranças, e que ali à volta saíram todos, e ele ficou. E aquilo levantou uma discussão grande, porque há algumas semanas antes, o Paquistão, que é o grande inimigo da Índia, tinha uns drones que tinham andado por aí. Eles depois, a maturidade que eles têm na Índia foi interessante. Eles chamaram-se todos, ministros da administração interna, e disseram, pá, meus senhores, nós, por causa das birras e de guerras políticas, colocamos em causa a integridade do primeiro-ministro. Mas nós temos que pensar país, porque está a falar de um país que já mataram 3 primeiros-ministros. Gandhi foi morto, né? Mandela Castro, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi foi morto em 84 por uma segurança, Rajiv Gandhi, que teve cá também, foi morto. E eles levantaram, e aquilo foi um debate interessante. Então eles tiveram disseram, não, epá, vamos deixar estas questões políticas. Nós colocamos o nosso líder vulnerável, que podiam, os inimigos podiam... Por causa de um cenário... 17 minutos parado, não é? Pois, é uma questão de segurança nacional. E aquilo envolveu o debate. E dizer, epá, está-se a levar muito a questão partidária para essa coisa. Isto porquê? Para resumir e trazendo a coisa para aí. Nós temos que começar a pensar no país, porque não pode o país ficar numa guerra... refém da política. Das politiquices. E o mais chato é aquele artigo da Guerra dos Palhaços, que eu vou buscar de Miyakota e tal, é que os políticos depois envolvem-nos todos nisso. As pessoas têm que perceber que há pessoas apartidárias, que há pessoas... que é uma vida que segue. E nós depois acabamos, neste debate todo hoje, quem critica é Revu, quem elogia é Baju. Estamos divididos assim. Eles colocaram-nos nesta situação. E depois nós não conseguimos, e passamos à margem de outras situações. Veja, por exemplo, Moçambique hoje. Moçambique sempre foi islamizado, né? Moçambique teve aquela parte norte, tá? O Império Otomano sempre andou ali perto, Zanzibar e não sei o que, até o próprio nome de Moçambique. Camões diz nos Lusíadas que Vasco da Gama, quando ia descobrir o caminho marítimo da Índia, parou na ilha, naquela que é a ilha de Moçambique, e perguntou de quem era aquela ilha. E disseram que era a ilha de Moussa bin Bik. Moussa, filho de Bik. Os árabes têm uma coisa, o bin é filho de Tiago bin Costa. Tiago bin Gustavo Costa. Tiago, filho de Gustavo Costa. É assim. Então aquela corruptela deu a coisa de Moçambique. Há dias estava eu com o meu colega Agito, tínhamos terminado a coisa do jornal, fechado o jornal, e nós íamos a subir e passamos pelo Mártires. Eu disse, olha, desvia aqui e fomos. Nós vimos um grupo, 2 senhoras, todas assim fechadas, uma na frente e outra atrás. E contaram 18 crianças. Seguiram. E eu disse, Gito, para o carro. Que é isso aí? E eu parei e como se estivesse a falar ao telefone e fui seguindo um dia. Iam para uma escolinha. Iam para uma escolinha. E tu hoje estás a ter fenómenos que começam a entrar aqui para esta parte de África, depois vem um Islão mais radical, porque há países que financiam esse Islão mais radical, que é uma religião que não está legalizada aqui, mas depois estas pessoas, a determinada idade, não vão para os países, quando chegam 15 a 6 anos, vão para as madraças e viram radicais. Então, nós já tivemos o câncer, né? Que foi uma coisa que mandamos para fora. E sabe o que é que isso nos faz? Nos faz desfocar de atenção, porque nós estamos na luta política, na questão da nacionalidade. Você já imagina uma coisa, nós muitas vezes falamos no jornal, você está a pôr em causa. E isso até cria um sentimento de ódio entre os angolanos que estão aqui com aqueles que estão lá fora. Porque parece, há pessoas, aquilo é jogar com telhados de vidro, porque fica a passar uma ideia que ter dupla nacionalidade é crime. Hoje nós somos cidadãos do mundo. Eu vou te dizer uma coisa, eu sou o único filho da minha mãe que não tem dupla nacionalidade. Todos os outros têm. Filho da mãe. Sou um filho da mãe, porque eu não pode. Bom, nós somos cidadãos do mundo. Se calhar andamos, e você não pode, por causa de um joguinho político, passar a ideia de que tem. Aliás, quando estavam na luta de libertação, os nossos. Os revus. Os nossos combatentes, quer seja da FENELA, usavam passaportes de Marrocos, do Congo, da Guiné-Conakry, do Ghana. Estes países deram os passaportes, eles usaram os outros. Porque se você for fazer um exercício, e às vezes as pessoas entram nesse jogo político e não percebem disso, se calhar olha para um exercício, vai buscar os membros todos do Executivo
Vê quem é que é procurar. natural. Não. O grande desafio é procurar quem é que não tem. Dupla. A dupla. Porque a grande parte É engraçado mas isso que não pode ser visto como eles têm tudo. dupla e passaporte diploma. Eu não percebo. Não Não, e percebo. nós discutimos, e nós ficamos a discutir que é esta coisa, e há situações essenciais do país e que nos obrigam a ter de olhar, de pensar, de pensar o país e ficamos atrasados com esta questão. Nessa E é um brincadeira, país que está... nessa que brincadeira, os libaneses é que têm a produção nacional e os portugueses a restauração nacional e os angolanos a pobreza nacional. E o MPLA, já agora, se não está melhor nem pior, está na mesma. Não, e é a questão da própria soberania. A soberania também está aqui na barriga. Ah, o Está rei na aqui barriga. história. Tu sabes que a velha história o porco segue sempre o homem do balde, né? O homem do balde é o homem que tem a E tu comida. estás a querer dizer que nós é que estamos constantemente a dar audiência a Zimba ao domingo. Então, temos questões, temos ali uma. Só um instantinho, por favor. Por favor, está ali. Só levantar o braço. Yeah. Boa noite a todos. Boa noite. Armindo, durante a abordagem falou muito sobre a diferença de gerações e também falou um pouco sobre, hoje em dia, a tendência das pessoas é ir às redes sociais para atualizar com relação às informações. Gostaria de saber, do novo jornal, qual é a estratégia para poderem chegar às pessoas também por esse mecanismo. Por exemplo, nós vemos o chá, eles têm um formato prático que as pessoas também podem atualizar esta informação. Mas com relação ao novo jornal, para além de estar desatualizado, vocês só têm apenas o snapshot da capa inicial. Gostaria de perceber qual é a estratégia para... Olha, como é que se chama? Gerson. Gerson, nós temos uma plataforma online. O Novo Jornal tem um Novo Jornal Online, que é um site com atualização diária, tem informação, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, Já puxando. deve ser dos sites com mais dinâmica em termos de comunicação e mais atualidade. Temos uma equipa ali bastante comprometida e que tem feito este trabalho, porque aquilo faz a divisão. Nós somos um semanário, temos o chamado Novo Jornal Físico e temos este online que faz a informação realmente diária. Aquilo que ele estava a dizer, e isso nós temos, pode consultar a nossa página, ainda tem lá notícia. Não tem essa notícia, deu aqui, eles não fazem autoconsumo nesse sentido. Não fazem. O que estava a dizer é que havia um período em que nós nos jornalismo chamamos o gatekeeper, que nós é que o jornalismo mainstream, tradicional, é que fazia esta intermediação. As pessoas obtinham uma informação, você no passado obtinha informação dos órgãos tradicionais, tinha que ver a televisão, nós não tínhamos que ouvir a rádio. Hoje você se calhar sabe de muitas exonerações dos grupos do WhatsApp e não sei o que foi exonerado, saiu aonde, não, disseram. E então, hoje, o perigo que há é... Portugal, por exemplo, chegaram à conclusão que 60% das pessoas têm acesso à informação via redes sociais. Informação, e eles chegam, se calhar pode acontecer consigo, Gelson, muito antes de abrir sites de coisa de notícia, você entra para os grupos do WhatsApp e você vai, vai para a página do fulano, ciclano, o que é que aconteceu? Morreu, coisa, fez isso, aconteceu isso. A primeira coisa que você tem ali, depois o que é que você vai fazer? Vai cruzar ou vai confrontar? Se está a dizer aqui, deixa ainda, como muita gente faz, estou a ouvir dizer, deixa na beira, e alguém diz, olha, não, está no Novo Jornal. Se o Novo Jornal diz, é porque é mesmo verdade. Então pega e partilha aquilo como fonte. Agora, também tem uma coisa que é preciso ter cuidado. Eu disse que há muita desinformação, manipulação que é ali, porque eu não sei, é preciso separar, porque há também muitas das plataformas que aparecem não fazem jornalismo. E até muitas vezes é ofensivo para nós como chamar aquilo de jornalismo. Há jornalixo também. Há aquele lixo e que as pessoas vão atrás, não estou a dizer as coisas, mas há muitos por aí. Clickbait. E que depois, o que é que procuram fazer? Vão atrás dos likes. Vão atrás dos likes, das partilhas, porque quando alguém lhe põe uma pergunta, olha, o fulano, porque uma coisa gera, olha, o Tiago Costa e Armindo Laureano estavam, eu não sei o que que tens a dizer? Está a ver, isto é uma pergunta para ir atrás. Engajamento. Depois fazem sensacionalismo. O nosso problema não é com a quantidade, mas é a qualidade. Porque muitas vezes, por exemplo, uma instituição bancária é preferível
terem 10 pessoas, 10 clientes com $1.000 cada, do que 10 mil clientes, cada um com $100, né? Muito mais fácil gerir nesse sentido. E nós não estamos preocupados com, não vamos atrás dos likes. Nós temos, como eu disse aqui, a credibilidade é o nosso maior ativo. É a grande marca. E o nosso nome também. Temos que usar isso e temos que perceber isso, porque senão vamos atrás dessas situações. Agora, o que acontece, é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes cai-se nos órgãos tradicionais irem atrás da velocidade das redes sociais. Porque o importante não é informar primeiro, mas sim informar melhor. Porque às vezes quem quer na ânsia, hoje está essa disputa, porque não há pior coisa, por exemplo, como no jornalismo, você matar uma pessoa. Depois como é que você vai ressuscitar? Lá não morreu e depois não está. É preciso ter muita sensibilidade, muito daquilo que se vai fazer. Então, isto é um grande perigo que nós vamos ter. Já tem sido lá fora, nós temos falado muito da pós-verdade, das fake news, do fact-checking, né? E nós temos chamado a atenção. Já é lá fora. A desinformação, essas falsas notícias são um grande inimigo da democracia, porque as pessoas depois não vão cruzar, não vão confrontar, assumem aquilo como verdade. O que eu aconselho muitas vezes é que vocês, quando recebem uma informação, o que é que vocês podem pegar? Receberam aquilo e depois vocês vão seguindo, vão. A primeira coisa que você vai ver se algum órgão de credibilidade já noticiou aquilo. Você diz, pá, fulano morreu, fulano foi, deixa ver, vou aqui, aquele site. Vocês têm órgãos de informação que vocês reconhecem da credibilidade e depois vão atrás para poder fazer isso. Senão vão ficar nisso. E às vezes, e muitas vezes, essa desinformação é intencional. É intencional porque também nós temos, e os órgãos tradicionais também muitas vezes fazem. É o meio de agenda. É criar um facto, nada como um facto atrás do outro. Ele cria um determinado facto. Então, vou-vos dar um exemplo. Um exemplo daqui. Em Portugal, mês passado, mês de dezembro, houve uma pressão muito, muito grande que se fazem porque os órgãos movimentam, os poderes políticos fazem muito esse jogo. Há países que os órgãos são conhecidos por serem ligados a esse partido e aquilo. E havia uma pressão sobre o ministro da administração interna. Depois, houve aquela pressão toda e o primeiro-ministro, o Dr. António Costa, exonera o homem. Ele foi conversa. Mas depois como é que a máquina do meio de agenda dá a volta àquilo? O Porto vence o Benfica. E o desporto, Portugal, Benfica, mexe aquilo tudo. Então, aquelas reações, eles depois vão buscar uma reação de Jesus, Jesus diz aquilo, o foco foi mudado completamente. Todo mundo começou, depois veio a pressão, Jesus saiu, já quase ninguém falava. Isto às vezes é também direcionado a criar um facto. Às vezes criam-se para abafar um outro facto. Vai-se tentando impor que... E é perigoso, porque aí depois pode ser também a manipulação. E atenção que hoje as pessoas percebem quando estão a ser manipuladas, estão a ser orientadas num determinado sentido, numa determinada linha de pensamento. Isto volta. As pessoas ficam aborrecidas porque este indivíduo estava a querer enganar, porque muitas vezes até lhes são servidos banquetes e depois eles não comem, percebem? Não, mas até aí está certo, mas o sentido que eu estava a tentar partilhar é os meios tradicionais irem ao encontro das pessoas, vocês terem um formato para se adaptar às pessoas nas redes sociais. Era mais nesse sentido. Nós, mesmo com aquela não, qualidade e isto é um trabalho que fazer. Nós, ainda este ano, vamos mostrar também a nova coisa do novo jornal. Temos feito esse trabalho sempre de atualização, layouts, novas... E também possibilitar, melhorar o acesso das pessoas de forma muito mais fácil. Mas isto também é uma responsabilidade que também passa para as pessoas, que é, o que eu disse, têm acesso a muita informação, mas são desinformados. Todos os dias nos chega um monte de informação. Hoje, por exemplo, a pandemia, a infodemia, né? Que é a informação que se cria em torno daquilo e as pessoas às vezes já nem querem ver porque vão intoxicando de tanta informação. O exercício que vocês têm que fazer é filtrar, tem que ter essa capacidade de filtrar. Eu me pergunto, hoje tu lidas com... Como é que as pessoas acreditam e validam uma informação de alguém que não conhece? Há páginas de figuras que agem no anonimato e as pessoas assumem como aquilo. Pega, e até jornalistas vão a uma página, diz já,
Joana Clementina falou, Joana Clementina escreveu, olha, Tiago Costa E e o que- Armindo Laureano lutaram, ouvi aquilo, não sei o quê. Boa. Pegam e assumem como aquilo. mas- E quem é aquela pessoa? Que você, como uma coisa você vê no Novo Jornal, você sabe quem assinou, tem o rosto, aparece aí. E Nós quando ela também temos acerta? que ser educados. Temos que ser educados para este tipo Fake news. de situações. E mesmo até na defesa. Olha, há muita coisa que eu tenho dito. Nós muitas vezes há pessoas que dizem, o Wilson tem um amigo meu diz, olha, então mas o órgão de comunicação social português falou do ministro daqui, do ministro de coisa. E eu digo, sim, eu conheço também o jornalismo português. Porque é que nós somos obrigados a retomar uma matéria que eles fazem que até não cumprem determinadas regras do jornalismo como contraditório e não fazem? Porque é que o órgão português, eles também pegam nas nossas e fazem. E a malta sabe, porque há um sentido ainda muito paternalista do jornalismo português, que eles pensam que Somos- que eles é que definem a agenda mediática em Angola, que eles é o que eles põem e fazem. E nós temos que perceber isso, nós temos a nossa qualidade e temos de olhar também para essa situação e depois a própria valorização da qualidade e do jornalismo que nós temos. Nós temos uma responsabilidade muito grande e quando se começa a matar a credibilidade dos órgãos, as pessoas, eu fico muito triste quando as pessoas dizem não, até para trás já não querem ver Zimbo. Há profissionais da Zimbo, vou-lhe dizer, é uma alegria, nós andávamos pelo país, as pessoas até diziam, TV Zimbando, viam Zimbo, a Zimbo quando chegasse, era festa em sítio. Hoje há profissionais que quando vão a um sítio, numa confraternização, tiram os coletes, deixam o carro na rua, porque as pessoas começam a utilizar, vocês estão... Porquê? Está a adjetivar, está a rotular, há coisas que o jornalismo não pode fazer. E você tem essa capacidade de matar essas marcas. E a responsabilidade que nós vamos ter. E Armindo, agora, Sim. por último, se tivesse a capacidade de melhorar a comunicação social, três pontos positivos e 3 pontos a melhorar. A comunicação... Olha, é uma possibilidade que ela coloca, devo dizer porquê. Porque eu não sei, o Fernando Pessoa, a última coisa que escreveu foi em inglês, disse I do not know what tomorrow will bring, eu não sei o que o amanhã pode trazer, eu também não gosto de fazer futurologia, mas nós temos que nos conhecer. Eu não sei se eu me enquadrava numa pessoa perfeita para estar neste tipo de jornalismo público, porque eu sou politicamente incorreto. Sou ideologicamente desalinhado. Sou politicamente incorreto, ideologicamente desalinhado e sou... Cidadão? Não sou formatado. Não tenho uma organização neste sentido. Eu acho que não me encadrava. Depois há uma coisa que eu muito preso, que sempre foi passado nos meus pais, é a liberdade. Eu não sei estar onde não sou livre, não tenho forma de decidir. E digo onde estou, sinto-me bem onde estou e gosto dessa liberdade. E não há pior coisa da privação, da limitação da sua liberdade. Uma das coisas, e ponto, no facto de não estar lá, mas como cidadão, como jornalista, e se calhar, na última instância, porque eu estou diretor, porque cidadão serei sempre, jornalista também serei sempre. Diretor é um cargo, estou diretor, amanhã quem manda no jornal entender que eu não sirvo, não há casamentos vitalícios. As pessoas não ficam, por exemplo, por alguma razão, um dia vão acabar. Mas se tivesse das linhas que coisa, eu acho que nós temos profissionais competentes. O que nós precisamos uma das coisas que me preocupa é o excesso de interferências políticas, corporativas e até, se calhar, de outras áreas na comunicação social. Deixem-nos fazer jornalismo. Esta é a primeira coisa. É deixar-nos fazer jornalismo, é ter outra regulação. E depois também a questão da dignidade do jornalista. Vocês olham, muita gente olha com o jornalista. É uma profissão muito difícil. Há um livro de uma professora portuguesa, jornalista, A Profissão Ameaçada. E é a dignidade a nível das condições de trabalho. Os jornalistas ganham mal. Os jornalistas ganham mal para o trabalho que fazem e o esforço ainda não está dentro. E a dignidade também passa por isso. E outra coisa é o respeito também pelo nosso trabalho. O respeito que nós, muitas vezes, encontramos do feedback das pessoas, mas também o respeito por parte de outros poderes.
porque às vezes é numa situação humilhante. Eu vou, falando disso, vou-lhe contar uma coisa. Em 2018, quando o Presidente da República, João Lourenço, em novembro, fez uma viagem de Estado a Portugal, eu estava lá, tinha um bom portal de notícias e acompanhei aquilo. Houve duas situações. Uma, houve um ministro, da altura, que já não é ministro, era ministro da altura, e eu e mais 2 colegas, tínhamos falado com ele. O senhor ministro, não, vem falar, porque, não, estou aqui, não posso falar, e não sei o quê, para essas coisas, estamos aqui. E enquanto ele estava connosco, apareceram 2 jornalistas portugueses. O senhor ministro, como está? Olha, nós estivemos juntos ali nos Estados Unidos, em Nova Iorque, não sei o quê. Sim, então, senhor ministro, gostaríamos de falar aqui uma coisa. E ele foi e falou. E nós olhamos para aquilo e dissemos, isto também é o respeito que você deve ter pelo teu jornalista. E alguns saíram do país para ir cobrir aquela atividade. Depois foi no último dia de visita do Presidente. No último dia de visita do Presidente, a conferência de imprensa onde aquela rapariga pediu para ler um poema, eu estava naquela sala, mas não era suposto eu estar naquela sala, eu e os meus colegas, porque aquela conferência de imprensa era só para os jornalistas portugueses. Os jornalistas angolanos não estavam ali. Nós clamamos, os colegas portugueses disseram, até uma expressão que ficou, mas o Presidente é vosso e vocês não vão lá estar. Eles disseram, agora o Presidente ficou vosso, vocês é que estão. E nós reclamamos e ficamos com aquela. Elas pegaram, é verdade, o Presidente é nosso, aquilo, e chamamos as pessoas, dizendo, então, mas o Presidente é nosso, e como é que vai? E uma certa pessoa foi falar com o Presidente, e nós vimos, foi o vídeo, e ele disse, sim, vocês estão ali, podem entrar, podem. E ele disse, nós lemos os lábios, e nós entramos naquela sala, mas sabes que entramos depois com uma condição, vocês podem entrar, mas não fazem perguntas. E isto é o que você tem de mais humilhante. Os outros jornalistas olham e dizem, mas vocês... Nada, quer dizer, vocês estão aqui, vocês nem podem fazer... Presidente, e muitas vezes temos o quê? Temos quando os outros presidentes vêm, e via-se várias vezes, o presidente Eduardo Santos recebia um presidente, e você tem os jornalistas, tá? Os jornalistas têm esse sentimento, portugueses ou franceses, olham para os interesses do seu país. Eles, quando vêm, está um primeiro-ministro português e os portugueses perguntam logo ao presidente Eduardo Santos a questão da dívida com Portugal, qual é o pagamento e não sei o quê, a questão da dívida, temos empresa portuguesa, porque aquilo é informações que os empresários dão e os empresários querem a imprensa para resolver o assunto. E nada melhor do que forçar o presidente a ter um compromisso, porque o presidente diz, nós vamos pagar, já orientei, eles pegam naquilo, olha, você já assumiu. E por outro lado, você vê o presidente que a ser ali, né? Que aquilo é um ataque, que ele pergunta aquilo, e ele vai fazer. E depois há uma orientação que se diz ao nosso jornalista para ninguém perguntar. E você vê o outro presidente de Portugal, o primeiro-ministro, mas também você diz, olha, desculpe, mas então a questão se calhar muitos de nós temos a questão da pensão de reforma de angolanos que descontaram para o Estado português. A questão da legalização dos nossos irmãos que estão lá, temos muitas queixas que o processo está burocrático, então vocês falam muitas vezes de mobilidade, país irmão, nós até chamamos o Congo Democrático que está aqui perto, não é país irmão, os congoleses dizem, vocês, nós, vizinho não é irmão, vocês chamam o outro país irmão, e nós estamos aqui, e não está. E depois não há nisso. Este respeito também, é só para te resumir uma coisa, que tem aqui vários colegas jornalistas, choca-nos mesmo quando alguns políticos, alguns empresários, olham para o jornalista como um fobado. Tá bem? Olha, mesmo com fubá, eu vou falar para esse, e não quer, desvaloriza, e os outros, isso depois faz com que os outros também olhem para nós, que valor. tipo de valorização vão acabar por dar. Depois tem esse problema. Uns até fazem coisas que é o seguinte, dessa gestão que nós temos do jornal ele contacta uma coisa e diz, o colega pede para fazer o contraditório, diz, olha, vou fechar o jornal, preciso dessa informação. E sabe o que é que faz? Arranja uma forma e liga para o diretor. O diretor ligou, um colega seu, que quer saber, olha, é que nós estamos a ver, mas você falou com ele, não? Está bem, chama o colega, olha, ele está aqui, você está a falar em viva voz, pode falar com ele, ele está com ele. Porque você tem que criar essa coisa, porque não há pior coisa do que tirar a autoridade do teu profissional e fazer isso. E nós, nesse acesso às fontes, o nosso trabalho, somos órgãos privados, mas nós fazemos um serviço público. Não podem pensar que o serviço público de comunicação é só feito nos órgãos públicos. E vou-lhe dizer uma indignação. Estamos a caminho de 2 anos, ou já, da pandemia. A Ministra da Saúde, há 1 ano,
vai fazer agora, que o Novo Jornal pediu, escreve para fazer uma entrevista. Vocês acham que o maior jornal generalista não consiga, por exemplo, num tempo, o grande tema é a pandemia, não consiga ter uma ministra da Saúde lá? E esta reclamação não é só minha. Meu colega de expansão tem. Perguntem, se calhar, ao Jornal Valor Econômico, a Rádio Essencial, a MFM, a Eclésia e outros já tiveram a ministra da Saúde lá. Não, mas com a facilidade que ela vai aos órgãos públicos. Mas não pode, então. Há uma desigualdade de tratamento que se tem que perceber, porque nós temos interesse também a passar aos nossos leitores, as rádios, os ouvintes, sobre esta situação. Se você está a usar dinheiro, tem que perceber. Nós temos feito pressão, por exemplo, a fome mata 46 crianças por dia, a malária é a maior causa de morte no país, então como é que as pessoas vão comprar? É por isso que não vamos vos deixar fazer perguntas, está a fazer essas perguntas difíceis. Nós já não desviamos. Vocês até sabem que nós já desviamos, está a perguntar mais para quê? Vota mais em agosto, vota! Senhoras e senhores, muito, mas muito obrigado pela vossa presença. Foram quase 2 horas, mas é também saudade. Depois o Cota aqui também tem boi para partilhar. Muito obrigado. Obrigado. Boss, eu acho que falo por todos, nós vamos continuar a ler o Novo Jornal, porque ou é isso ou é o Jornal de Angola. Então, estamos aqui de segunda a sexta-feira. Tivemos connosco hoje Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal, e também filantropo. Para a próxima vamos falar sobre isso. Sobre a filantropia. E memorialista também, sobre a memória. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Foi um prazer.